Você está em 104,9 Rádio Mangabeira FM. Agora em João Pessoa são exatamente 6 horas 6 minutos na capital paraibana. 6 horas 6 minutos. A Rádio Mangabeira FM, direto do estúdio Ayrton José, apresenta mais um espaço para a cidadania. O que aconteceu na Paraíba, no Brasil e no mundo. Os fatos do nosso cotidiano em tempo real, com a participação do ouvinte em linha direta. Jornalismo comunitário com ética e imparcialidade. De Francisco Silva, agora, ao vivo. Rádio Cidadão, na Rádio da Cidadania. As notícias do dia e a participação do ouvinte no programa Rádio Cidadão. Muito bom dia, João Pessoa, bom dia, Paraíba. A partir de agora a gente começa o programa Rádio Cidadão aqui na sua Rádio Mangabeira FM. Eu sou Francisco Silva, o mago do rádio. Ao lado dele, Luiz Silveira. E ele, Wilson Gomes, o repórter cidadão. Com isso a gente apresenta a dupla, não, o triplo, né? A trilha, o trio, né? A tripa. O trio, o trio né, nordestino defendendo a população. Compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade. Com Francisco Silva, Luiz Silveira e Wilson Gomes. Muito bem, são exatamente 6 horas mais 10 minutos. Agora sim, estava errado aqui a horinha aqui, né? Muito bem, já estamos aqui. Hoje é a edição do programa 87. Edição 87 do programa Rádio Cidadão. Estamos no ar. Chegamos aqui na hora certa, porém, dando aqui alguns ajustes, colocando aqui algumas vinhetas aqui, também trilhas, mas já estamos no ar no programa Rádio Cidadão, aqui da 104.9. Muito bom dia a você, bom dia João Pessoa, bom dia Paraíba, bom dia Mangabeira, bom dia Valentina, bom dia a você que está ligado com a gente na 104.9. Bom dia meu amigo Luiz Silveira, mais um sábado por aqui, muita chuva na madrugada. E aí estamos aqui firmes e fortes, como diz o Sombra, né? Bom dia, Luiz. Bom dia, Mago do Rádio, o nosso querido Francisco Silva, bom dia Wilson. E bom dia aos nossos ouvintes, que é a razão maior da existência do nosso programa, né? Pedir a você aí que abra a tua janela aí, dá uma olhadinha no sol, apesar tá o meio aí nublado, que choveu esta noite, mas dá uma olhadinha no sol aí, que maravilha de sol. O sol parece que vai ser o maior hoje, viu, Francisco? Né? Agradecer a Deus por esses momentos, né, ímpar na nossa vida, né, e pedir aí permissão para a gente adentrar aí no seu lar, no seu local de trabalho, nas suas redes sociais, né, para levar informação, para levar entretenimento, levar aí, né, daqui a pouco tem aí uma entrevista aí com a diretora da UPA do Bancários. Você pode ligar para a Caixa, pode antecipar se quiser, através das redes sociais, deixar aí uma pergunta, né, e pra gente repassar aí para saber como é que tá a UPA, como é que tá a saúde aqui de João Pessoa. Bom dia, Wilson Gomes. Bom dia, Francisco Silva, bom dia, Luiz Silveira. Bom dia a todos os ouvintes, está sintonizado aí na emissora FM Mangabeira, nos portais, nos aplicativos Rádios Net, você que está na Zona Sul, né, de Mangabeira, Valentina, Parque do Sol. Então estamos aqui firmes e fortes, Francisco Silveirinha, para levar as informações e já, né, a coordenadora geral da UPA, né, a diretora geral da UPA vai estar aqui. E você tem prioridade, né? Ligue e participe.
É verdade, Wilson Gomes. Pois é, bom dia, meus amigos. Bom dia, senhora dona de casa, você que está fazendo a tapioca, o beiju, a pamonha. Nesse tempo assim, Francisco, carnaval, por que não? É só ter milho, né? Tá tomando aquele café gostoso, o cuscuz tá cheirando, tá aí, colocou a manteiga, desceu aí a melanina de lado do cuscuz. Coisa boa, viu? Vamos ficar bem informado porque nós estamos no ar com o nosso programa Rádio Cidadão aqui da sua Rádio Mangabeira FM. Eu quero lembrar que nós estamos também pela rede social Facebook, no nosso portal, no nosso, na nossa página oficial no Facebook. Você adiciona aí no Facebook Rádio Cidadão. E aí você vai acompanhar as três bonitezas aqui pelo Facebook, tá certo? Eu sou bonito, tu não sou não, Luiz? Claro. Tu sou bonito, Wilson Gomes? Rapaz, sou lindo demais. É uma celebridade. Pois é, então você pode ligar daqui a pouquinho, porque já já nós teremos a entrevista aqui, uma entrevista muito bacana, muito boa mesmo, com a Vanine Vieira, diretora da UPA do bairro dos Bancários. Já já aqui no programa Rádio Cidadão. Vamos aos destaques de hoje no programa. As notícias do dia e a participação do ouvinte no programa Rádio Cidadão. Luiz Silveira. João Pessoa faz dia D da dose de reforço contra a Covid-19. Francisco Silva, o mago do rádio. Aprovados no concurso da Polícia Civil devem ser chamados no segundo semestre. A previsão do secretário de Segurança. Governador João Azevedo sanciona alterações em lei de proteção social dos militares. Na política, prefeito Cícero Lucena repudia a pressão de republicanos no apoio a Efraim. A política tá de vaca desconhecer Bezerro aqui na Paraíba. Notícia no esporte. Série D. Souza e São Paulo Cristal vão se enfrentar na chave A3. Na área policial, no programa Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. Você está em 104,9. Rádio Mangabeira FM. Carro derruba poste e queda provoca bloqueio em duas faixas na avenida do bairro do Bessa, aqui na cidade de João Pessoa. Idoso de 70 anos é preso suspeito de estupro na Paraíba. E isso é o que me revolve. Vixe Maria. Bandidos invadem loja de departamento e roubam celulares aqui em João Pessoa. Tem alguns portais que não colocaram o nome da loja. Eu vou falar já já, iremos falar já já o nome da loja, porque aqui a gente não tem papas na língua, pra que esconder? E aí já? Crianças passam mal e quase se afoga na praia de Tambaú. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Rádio Cidadão, aqui da sua Rádio Mangabeira FM 104.9, a rádio da cidadania. Rádio Comunitária Mangabeira FM 104,9. Ao seu lado, 24 horas. 6h16. 6 horas 16 minutos. Vamos partir direto aqui para a área policial no programa Rádio Cidadão, sem perder tempo, porque tempo é curto, tempo é ouro, como diz J. Ferreira. As notícias quentes e pesadas da semana. Agora, no Rádio Cidadão. Área policial. Continuam roubando, continuam atirando, guardas prendendo, quando não estão matando. Olhe só no jornal, então olhe no hospital. Crime, 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 a toda hora. Eu digo, parem as atividades criminosas agora. Rádio Cidadão.
A violência na cidade de João Pessoa e na Paraíba não está para menos. Está de vaca desconhecer bezerro, estamos fora de controle. Aliás, a segurança pública do estado da Paraíba está fora de controle. Mas vamos diretamente aqui para um acidente, meu caro Luiz Silveira. Conta a história aí sobre esse carro que derrubou um poste e que provocou um bloqueio em 2 faixas da Avenida do Bessa, no bairro do Bessa, aqui na cidade de João Pessoa. Pode contar a história. Muito bem, meu amigo Francisco Mago do Rádio, Wilson Gomes e senhores ouvintes. Um carro derrubou um poste no bairro do Bessa, em João Pessoa. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 18, ontem, mas as circunstâncias que levaram à colisão não foram informadas. O poste ficou caído na Avenida Francisco Leocárdio Ribeiro, na lateral do hipermercado Carrefour, no bairro do Bessa. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, CEMOB, informou que enviou uma equipe ao local da queda do poste. Mais imagens divulgadas pela CEMOB, é possível ver parte de 2 faixas bloqueadas pela queda do poste, uma em cada sentido de fluxo de veículo. Então tá aí. Saber depois que deve foi ter que... sido uma... Para um carro derrubar um poste, deve ter sido uma velocidade alta, né? Eu imagino que uma perda de controle. Será que foi cachaça? Não estava chovendo, não sei. Não estava chovendo ontem. Estava chovendo ontem, uma velocidade dessa a gente tem... Supõe aqui que pode ser até cachaça também, né? De repente, ninguém, né, Luiz Silveira? Sabe o que é que acontece, né? Policial pegando fogo no programa. Muito bem. Francisco Silva, o Mago do Rádio. Olha essa informação aqui, um idoso de 70 anos foi preso suspeito de estupro aqui na Paraíba. 70 anos o camarada. Um idoso de 70 anos suspeito de estupro de vulnerável foi preso nesta sexta-feira aqui na Paraíba. O caso foi registrado no último dia 11 no município de São José do Cariri. São João, perdão. Valeu, Luiz Silveira. É por isso que serve aqui para isso, né? A prisão aconteceu durante a Operação Petra. É isso mesmo, Petra da Polícia Civil. Que não é a cerveja, né? É. Ainda durante a operação foram cumpridos outros 2 mandatos de prisão de investigados por homicídios. Um dos homens é suspeito de matar a vítima a pedradas na cidade de Ouro Velho em 24 de janeiro ainda deste ano. O outro preso é investigado por um homicídio que aconteceu no município do Congo, no dia 4 de fevereiro. De acordo com a Polícia Civil, nesse caso a vítima foi morta em diversos disparos de arma de fogo por ter danificado involuntariamente cabos de energia elétrica da residência da mãe do suspeito enquanto transportava madeira para vender. Agora, o caso desse idoso de 70 anos é lamentável porque nós estamos observando na Paraíba, nessa pandemia dos infernos catastróficas, lascando todo mundo. O que acontece é que muita gente isolado também, já com a mente já voltada para essas coisas, mesmo antes da pandemia, e agora trancado em casa. E aí os pais deixam, de repente, seus filhos em casa aí com pessoas de idade. E aí dá, infelizmente, o canjiquinha, o satanás chega na mente do cara e diz faz, e o cara acaba cometendo, rapaz. Né, Luiz Silveira? Infelizmente acontece esses casos aqui na Paraíba, vem acontecendo constantemente, né, Luiz? Agora, Mago do Rádio, tudo que se faz, culpa-se o diabo. Satanás. O diabo também não tem culpa disso não, cara. Acho que ele não tem culpa não. Tem não, é safadeza Mas o mesmo. Satanás, ele veio pra roubar, matar e destruir. Destruir, a gente sabe. Agora, o velho é safado. Não, aí é safadeza mesmo. Aí é safadeza. Aí tira a culpa dele e bota pro diabo. Agora o que Não, eu tô defendendo aqui o diabo, não. Deus me livre, longe de mim. Agora o coroa de Você tem 70 razão. anos ainda tá com um libido tão alto Não é, assim, Silveira. não é libido, não, é safadeza safadeza. mesmo. É cafajestice. Tem camada de pau mesmo, né? É cafajestice, é safadeza, um velho sem vergonha desse. Não merece nem ser chamado de idoso, é velho mesmo. Cabra safado. Cabra safado. Esse merece uma camada de pau. E nada justifica, não porque é a pandemia, porque eu fiquei em casa e eu não tô conseguindo sair. É cafajestice, é bandidagem, é safadeza É uma mesmo. mente É um maléfica. velho sem vergonha. A mente maléfica do cara que leva a fazer isso. Realmente Não, você ele falou tem- uma coisa, ele tem diga. um distúrbio mental pra fazer isso. É safadeza, rapaz. Tem que levar a câmara de cacete mesmo pra se orientar. Por que ele não bota um cabo de vassoura e não senta em cima?
Rapaz, 70 anos o libido ainda tá alto, eu tô com 45 anos, meu libido Tá falhando? falhando. Complicado. 6h23, a informação, Luiz Silveira. Imoral, viu? É imoral. O nome Mas dessa loja aí que foi arrombada aí mais uma vez, que essa é a segunda vez, não acontece nada. Por quê, hein? Você não sabe por que acontece, não? Vamos lá, conte a história aí, Luiz Silveira. Muito bem, a loja de Americanas, que fica no bairro do Rangel, em João Pessoa, inclusive essa loja é nova, né? É nova. Foi alvo de criminosos na tarde dessa sexta-feira. O caso aconteceu por volta das 13 horas, momento de grande movimentação na região. De acordo com informações de algumas testemunhas, o assalto foi anunciado e os bandidos agiram rápido, levando celulares e tablets que estavam sendo comercializados. Pessoas que estavam no local também teriam tido smartphone levado pelos criminosos. Após recolher produto do roubo, a dupla fugiu por uma rua próxima. Após o crime, a prateleira da qual os produtos eram expostos aos clientes ficaram vazias. A polícia militar foi chamada e realizou diligência nas imediações a fim de tentar localizar alguns suspeitos. O valor do prejuízo não foi informado pelo estabelecimento. Funcionários não foram autorizados a dar declarações à imprensa. Agora eu fico me perguntando, é muita ousadia, é muita falta de segurança, é muita falta de... Eu não tenho nem a palavra correta agora para dizer. Bandidos invadem às 13 horas, hora de movimento. Isso significa dizer que esse Brasil tá precisando de um arroxo, viu, meu amigo? Verdade. E é lamentável ver o proprietário, o empresário, né, nessa área de celulares, chorando, passando entrevista aí nos portais aí, chorando. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar as contas? Quase 80. Agora, tudo isso, Mago, deve-se também ao Estatuto do Desarmamento. Que o bandido sabe que o homem de bem está desarmado. Então ele vai porque tem a certeza de que vai ter sucesso na investida dele, porque ele sabe que o homem de bem está desarmado. Aí, claro, ele está armado, ele vai para lá. Isso graças ao Estatuto do Desarmamento. Porque quando o bandido não tinha certeza que você, Wilson, estava armado ou não, ele não investia dessa forma, não. Pode olhar. Tu acha que um bandido, se ele chegasse próximo do camarada que estivesse com um homem-bomba, tu acha que o cara ia chegar perto do cara para assaltar? Mas um não bandido ia mesmo. perto do homem-bomba? Não. Sabe o que é isso também, Luiz Silveira? Isso é a falta de vergonha, de caráter dos nossos parlamentares. A verdade tem que ser dita, rapaz. Os nossos parlamentares é que nos envergonha cada dia. E aí a gente fala aqui sempre aos sábados. Eu queria estar aqui todos os dias, mas eu não posso financeiramente. Porque para estar aqui todo dia também a gente tem que ter recurso financeiro. Mas a verdade é essa, os nossos parlamentares que estão aí, pensando só em eleições. Você sintoniza a praga de uma rádio aí, dessas rádios convencionais por aí, a convencional é nossa também. Dessas rádios, a mídia aí, geral aí, convencional, sei lá, Gabo. E aí você, quando sintoniza, vai acompanhar uma entrevista política, o camarada, você vai se aliar com quem? Você vai ser quem? Você vai pra onde? Que base? Arrocha o cara, rapaz. Tu não pensa nas leis não, infeliz. Tu não pensa em mudar isso aí. Se tu ganhar, tu vai fazer o que em Brasília? Vai fazer a mesmice? Peça pergunta assim pros caras, rapaz. Tem que perguntar assim. Coloca um deputado aqui e fica, doutor, o senhor vai se aliar com quem? O senhor gostou, não sei de quem, não sei o quê. Não, rapaz, se o cara chegar aqui na minha frente, doutor, me diz uma coisa. Se o senhor ganhar pra deputado federal, tu vai fazer o quê, desgraça, lá em Brasília? Vai ficar fazendo o quê? A mesma coisa que o pessoal tá fazendo aqui? Vixe Maria, Francisco, tem esse jeito. Gostou? Se não gostou, pega o pego. A entrevista aqui é assim, é cacete. É pau, meu amigo. Agora fica os parlamentares lá em Brasília de braços cruzados, a população se lascando, rapaz. A verdade é essa. A população tá aí, você vai trabalhar, não sabe se volta. E quando volta pelado. Se a polícia te encontrar na rua, chama um homem nu, te prende, leva pra cadeia, você é preso lá, fica nu, deitado nesse piso molhado. Isso é uma vergonha, Luiz Silveira. E tem mais um detalhe. E não vai mudar as leis não, viu? Não vai mudar. Ninguém tem coragem de mudar esse Código Penal brasileiro. Agora, quando a gente fala aqui, e aqui não é defendendo o presidente da República não, mas a verdade tem que ser dita.
O presidente é a favor de tantas coisas boas aí para melhorar esse estatuto, não, essas leis criminal, mas infelizmente os nossos parlamentares não vão de acordo com o presidente da República. E o Bolsonaro vai fazer o quê? Não tem Bolsonaro, não tem ninguém que possa mudar essas leis, a não ser os caras lá, os deputados federais e os senadores. Quem manda no país agora é quem? É o Supremo Tribunal Federal. Então estamos lascados, rapaz, a verdade é essa. E aliás, só faz o que convém. Eu tenho convém raiva, a eles. Eu tenho raiva de babões. Você que baba em rádio, eu tenho raiva, seja lá onde for, aqui, em qualquer emissora, é pra se lascar, eu tenho raiva, nojo. Luiz, fala isso, não vou acabar falando besteira aqui no rádio aqui. Pode ser o último programa que eu faço hoje na Rádio Mangabeira FM. É verdade, 6h28. A gente fica revoltado, a gente sabe disso, 6 horas e 28 minutos. A gente fica revoltado, mas não é por nada não, é porque a gente sente na pele. Nós somos cidadãos brasileiros que votam, que elegem essa raça. E no entanto, a gente não vê esses caras a partir de agora, já começou desde janeiro que começa as articulações políticas, é troca de partido, tu vem pra cá, é o cara pensando em quantos palanques vai ter, se vai ter palanque pra Bolsonaro, se vai ter palanque pra Lula, se vai ter palanque pra Moro, se vai ter palanque. E a população fica nesse jogo de empurra. Agora, Francisco e Luiz, você acredita que os deputados têm coragem de mexer na lei? Essas pestes têm coragem de nada? Não mexe não. Não mexe não, porque se mexerem nas leis que tem aí, eles são os primeiros a ser prejudicados. Exatamente. Então eles não querem isso. Mas tá aí os aumentos de salário para os próprios e a população a ver navio. Agora, pessoal, observe qual parlamentar que está fazendo algo. Você vê outra coisa, eu fico danado. Parlamentar X disponibilizou uma emenda para não sei quantos milhões para hospital tal. Ninguém vê. Onde é que está isso? Será que isso chega realmente? E onde é que estão essas emendas para esse determinado hospital? Quem que comprova que essas emendas chegou no hospital? Ou isso é só falácia? Tá na caixa prego. A gente tem que procurar saber isso para realmente detonar, se for mentira tudo isso aí. A vergonha, deixa eu trazer essa informação aqui. É uma esculhambação esse país. Toma água aí, A política nesse país, eu vou dizer aqui o que é que está acontecendo com a política desse país. Deixa eu ver aqui se eu escrevi algo aqui. A política da Paraíba tá igual a cachorro cego perdido dentro do mato. Não tem rumo nem critério. Tá como o defunto abandonado no cemitério. Um verdadeiro balaio de gato. A política brasileira tá assim. A gente não tem mais rumo, não tem mais critério. Cada um faz do seu jeito. Cada um quer montar o seu palanque A, palanque B. Estamos entregues baratas. Tá entregue ao Deus dará. É uma verdadeira esculhambação, Luiz Silveira. Eita, meu Deus. 6 horas e 31 minutos. Wilson Gomes. Com a verdade. Compromisso com a verdade. Com Francisco Silva, Luiz Silveira e Wilson Gomes. Aqui é pra se lascar. Tem esse negócio aqui não. Se você estiver achando ruim, sintoniza outra rádio aí pra ouvir besteira, baboseira, palhaçada. Sintoniza outra rádio. Mas aqui é pra se lascar, é pra torar tango. O barbante da cueca aqui se rasga todinho. Se for no calor, derrete. Fica derretendo na regada da bunda. A verdade é essa. É pra se lascar. Esse negócio não. A gente tá aqui pra defender o direito da população. Tem negócio aqui que tá babando ninguém. O estilo aqui é esse aqui, meu amigo. A música aqui, quem compôs a música aqui é a gente, aqui na hora aqui. O Luiz aqui dá um tom, o Wilson outro, e a gente começa a tocar aqui sem saber tocar nada. Vou trazer aqui uma última informação aqui que eu fico indignado, rapaz. Olha, é complicado. Olha, infelizmente aqui é uma informação sobre uma criança que passou mal e quase se afoga na praia de Tambaú. A família de uma criança de 11 anos, e apenas 11 anos de idade, passou por um grande susto no início da tarde desta sexta-feira, ontem, dia 18. A mãe do menino contou aos militares do Corpo de Bombeiro que o filho teve uma convulsão quando estava dentro do mar, na orla da praia de Tambaú, aqui na cidade de João Pessoa. Por pouco a criança não se afogou. Ela foi registrada por pessoas que estavam no local. Capitão Francélio, o nome do cara, do Corpo de Bombeiros, disse que o menino estava desorientado e também recebeu atendimento de profissionais do SAMU. A criança foi removida para o hospital local. Graças a Deus passa bem, graças a Deus. Cuidado aí as mães aí também, os pais que vão levar suas
as crianças para o mar. Não deixa criança sozinha no mar não, né? Porque às vezes eu vejo, vou à praia tomar um banho, eu também não sou de ferro, dá aquele mergulho salutar e de vez em quando eu vejo aí uma criança sozinha correndo para cima e para baixo dentro do mar. Se vir uma onda aí daquela mais ou menos meio metro, violenta, leva a criança na hora, meu amigo. Arrasta e vai embora. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Aí essa foi a área policial, viu? Rádio Cidadão. Continuam roubando, continuam atirando, guardas prendendo, quando não estão matando. Olhe só no jornal, então olhe no hospital. Crime, 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 a toda hora. Eu digo, parem as atividades criminosas agora. Luiz Silveira, deixa eu falar um pouco dessa música aqui. Eu trouxe essa música aqui com esses beijinhos. Eu vou falar por quê para os ouvintes que estão em casa, você que gosta de rádio, né? Você que é amante e apaixonado do rádio. Essa música quem tocava muito no seu programa policial era justamente o Jair Santana, o repórter Boca Quente. Toda vez que eu escuto essa música, eu volto aos meus tempos maravilhosos. Os tempos da brilhantina. Eu trabalhava junto com o meu padrasto no roçado, um radinho amarelinho, pequenininho, de 2 pilhas, um fone. Eu escutava todas as manhãs. Era de manhã, teve um horário que era de meio-dia também, mas era mais pela manhã, o Jair Santana, o repórter Boca Quente. Essa música aqui, se eu fechar os olhos, eu volto lá naqueles tempos que nunca mais voltam mais, meu caro Luiz. Olha só. E Jair Santana usava, aqui tem trilha que Jair Santana usava, que é as trilhas de 007, Missão Impossível, que era também o Carlos Vasconcelos, que tocava muito na Rádio Tabajara, o programa Dramas da Cidade. E essas trilhas eu trouxe pra gente voltar um pouco do rádio, clima do rádio de antigamente. Porque hoje tá tão ruim você ouvir um rádio, você encontrar um programa hoje. Francisco, o programa de vocês é o melhor, a última bolacha do pacote? Não. Mas a gente tenta fazer alguma coisa, pelo menos aqui a verdade sai. Interessante que a verdade aqui não tem pra onde não. Mas essa música aqui foi só pra gente resgatar, né, o rádio, o jornalismo Boca Quente, Jair Santana, o repórter Boca Quente, que realmente fazia um trabalho bacana, era muito bom, eu gostava muito, viu, meu caro Luiz Silveira? Não sei se você acompanhava. Eu acompanhava, sim, mas... Você gostava? Fala a verdade. Gostava, claro. E você ainda é privilegiado, você tinha um radinho, eu nem radinho não tinha. Lá em casa tinha um rádio. Lá nos anos de 1967, 70, eu acompanhava o saudoso Enoque Pelágio do Carmo, né? O Cardivando de Oliveira. Era sagrado o programa dele a partir das 8 horas da noite, de 8 às 10, se não me engano. Era o programa Dramas e Comédias da Cidade. Era um relato geral do que acontecia em toda João Pessoa. É claro que não tinha essas notícias de crimes, não tinha essas notícias que abalam o emocional da população de hoje, mas tinha muitas notícias para ser dada, porque, né, o ser humano ele é movido, me parece que numa grande maioria, de maldades, e já existia naquela época de 1967, que eu me lembro muito bem, eu tinha 7 anos, eu sou de 1960, mas a partir com os 7 anos de idade eu já acompanhava rádio, eu já gostava de rádio, né? Tinha um radinho de pilha lá, que a gente não tinha televisão, não tinha nada lá no interior, e eu acompanhava os repórteres que era o da bancada, que era a partir das 8 horas da noite, que o programa era Dramas e Comédias da Cidade, o saudoso Enoque Pelágio do Carmo e Cardivando de Oliveira. Acompanhava J. Ferreira também, já um pouquinho mais pra cá, mas o programa tinha outro menino que fazia a madrugada, Luizinho do Pagode. Eu não conhecia. Spencer Hatman, quem não a conhece? Dos anos 70, Silveirinho? De 70 pra cá. Mas o programa de Enoque Pelágio era nessa época, de 68. Esse programa dele é mais linha policial? Era linha policial. Direciona no microfone isso pro pessoal ouvir aí. Era um programa jornalístico que englobava o que a gente está fazendo aqui, levando informações verdadeiras. Informações verdadeiras para a população que não tinha acesso, né, às redes sociais, não tinha mídia, só tinha mesmo o rádio.
As televisões era raridade na época de 1970, 75. Era raridade. Quem tinha uma televisão era como quem tinha um telefone residencial em casa. Era rico. E o pobre Era lascado, mas era o lascado que ouvia. Eu lembro dessa época, eu ficava nas portas lá assistindo televisão. Quando desligava, eu ia pra casa chorando. Pois é, eu acredito que o Raimundão, que estiver nos ouvindo aí, ele é dessa época e ele deve ter acompanhado e muito bem esses programas. Mago do Rádio. Tá dizendo que Raimundão é velho? Não, Raimundão não é velho. Raimundão falou aí que Raimundão conhece tudo. é experiente. Mas é isso mesmo. Olha, Um abraço, Raimundão. Um abraço, Milton Cordeiro. vamos aqui ao intervalo cultural. Vou mandar uns abraços aqui, inclusive o meu amigo Marcos Antônio, né? Marcos Antônio, que não é o jornalista, o radialista da TV Arapuã. Marcos Antônio é um colega meu lá da rádio A Voz do Povo de Mussumagro. A gente trabalhou muito lá. Marcos continua na rádio A Voz do Povo lá em Mussumagro, na difusora. E a gente aprendeu muito por lá. Um cara que tem um belíssimo trabalho lá junto com o Vitor na Associação de Mussumagro. E Marcos Antônio é um admirador, né? Era um admirador e ainda é, né? O radialista Jair Santana. O cara imita Jair Santana, viu? E É Marcos Antônio. Eu convidei ele na época, quando eu fui formar o programa. Antes de todos vocês aqui no programa, quando eu tava com essa ideia e falei com o Jonildo, eu chamei Marcos Antônio para fazer, porque o camarada é bom, viu? O camarada é bom. O problema aí foi que ele trabalha no horário que não convém aqui estar no programa, mas ele ia estar com a gente aqui no início do projeto, né? Mas tudo tá no caminho de Deus, né? É verdade. Pois é, daqui a pouquinho eu coloco uma sonora dele aqui, que ele mandou pra gente. Nós vamos agora ao intervalo cultural. A gente volta já, viu? Daqui a pouquinho tem a entrevista, tá? Já, com a diretora da UPA. Você que é do bairro dos Bancários, prepara a pergunta aí pra diretora da UPA, do bairro dos Bancários. Já ela tá por aqui, estará por aqui. Diga. E logo após o apoio cultural, a gente vem com essa notícia aqui. João Pessoa faz dia D de dose de reforço contra a Covid dos infernos, como diz você. A gente volta já. Você está ouvindo Rádio Cidadão na Mangabeira FM. Mangabeira FM 104,9. Uma nova onda no ar. Vinhetas. Chamadas para carro de som. Offs. Gravações de comerciais em geral, com a qualidade 100% digital. Francisco Silva Gravações. Contato pelo WhatsApp 839-8891-2865. A qualidade faz a diferença. Uma nova onda no ar. Mangabeira FM. Muito mais que uma rádio. Mangabeira FM 104,9. A rádio da cidadania. Uma nova onda no ar. As primeiras informações do dia você acompanha em um portal de notícias que tem a cara da cidadania. Acesse radiocidadãopb.com.br. Você bem informado. Rádio Comunitária Mangabeira FM 104,9. Ao seu lado 24 horas. 6h41 em João Pessoa, Wilson Gomes. 6h40 na capital. Aí você tá voltando o tempo? 6 horas e 41 minutos e mais 22 segundos. É pra estourar. Quero né? aproveitar, Francisco, ontem é um aniversário do nosso amigo aí, Nando Lopes. Né? Nando Lopes? É. Sem pontinho. Foi ontem, foi? Foi ontem. O pessoal aqui no Facebook mandando uma mensagem pra ele. Será que ele ganhou muito presente? Esse cara é excepcional. Será que ele ganhou muito presente ontem? Hein, Wilson Gomes? Ganhado, né? Deve ter ganhado, né? Deve ter ganho muito presente aí, com Nando certeza. Lopes, muita saúde pra você, sucesso na sua vida, viu? Estamos aí junto com você, viu? Qualquer coisa aí, depender da gente. Firmes e fortes. Sucesso, né? Firmes e fortes. É verdade, mandar um abraço aí pra Nando e toda a equipe do programa Sem Pantim, né? Dizer a ele que estamos, né, orgulhosos de tê-los como amigos, como colegas de trabalho, né? Um cara que tem se destacado aí, é um cara que tem sido levado informações e entretenimento para a população com muita singeleza, com muito caráter. Então, parabéns a você pela passagem do seu aniversário. Você agora não está mais velho, mas sim
mais experiente, viu, Nando? Um abraço para você. Um abraço, Nando. Agora vamos ao ouvinte pelo 3213-1336. Avise a voz da cidadania pelo telefone 3213-1336. Luiz Silveira, Wilson Gomes, o repórter cidadão, Francisco Silva, o mago do rádio. Pelo 3213-1336, você liga, participa, faz valer os seus direitos. Aqui é a Rádio da Cidadania. Não fique entalado, o gogó pode estourar. Você tem que participar com a gente. Alô, bom dia. Bom dia. Mário da Cruz. Francisco Silva. Tudo bom, Mário? Bom dia, essa equipe maravilhosa. Campeão. Mário, que bom que você não tá mais em stand-by. Campeão. Vocês são os campeões, vocês são os vencedores. Vocês não passam a mão na cabeça de ninguém. Esse programa de vocês não tem partido, não tem bandeira, não passa a cabeça de governador, não passa a cabeça de prefeito. É um programa do povo. Agora, primeiro ponto. Mangabeira tem mais de 50 líderes comunitários. Eles dizem que é. Mangabeira tem mais de 50 líderes comunitários. Eles dizem que são. Atenção, aqui, dia 15. Dia 15 é o dia que o governo federal libera os auxílios das pessoas. E dia 15, eu presenciei em loco, a olho vivo, cara a cara, tete a tete, quase 200 pessoas na Caixa Econômica aqui de Mangabeira, e umas 100 mulheres, tudo com criança de colo, 6 meses, 1 ano, 3 meses, pequenininha, de 3 anos, 4 anos, chorando na fila, criança, o sol quente. Agora, sem água, tem que comprar lá, o pessoal, um negocinho de água de R$2. O banco, o infeliz do banco, o satanás do banco, não é só é Bradesco, é Caixa Econômica, é Banco do Brasil, é Santander, do Satanás, todos os bancos. Certo. Não tem pena do povo. Poderia dar água, pelo menos da torneira. Os bancos poderiam pegar umas 50 ou 100 garrafinhas, encher na torneira. E uma pessoa dá, olha, quer água, tome água. Mas não dão um pingo d'água. As mulheres, eu vi os bicos das crianças, os biquinhos, as chupetas, caía no chão, aí a mulher via, botava na boca da criança e disse, minha senhora não faz. Aí eu disse, sabe uma coisa, tem água, tem ou não? Então já botou na boca da criança, então deixa mesmo, a mulher riu pra mim. Então, os líderes comunitários poderiam fazer isso, os que dizem que são líderes comunitários de Mangabeira, podiam... Eu posso fazer uma pergunta a você, Mário? Sim, meu filho. Para você, o que é liderança comunitária? Liderança comunitária é fiscalizar. Quem pode ser liderança comunitária? Até você. Você é liderança? Hein? Você é uma liderança? Eu me torno uma liderança comunitária. A partir do momento que um cidadão procura os seus direitos no bairro Mário da Cruz, ele já é um líder comunitário, viu, meu irmão? Pois é, e uma pessoa... E você é contra a liderança comunitária de Mangabeira, não é só de Mangabeira, não. Não, eu tô perguntando se você é contra as lideranças de Mangabeira. Eu não sou contra, não, mas... E por que você tá metendo pau? Não, eu não tô metendo pau, não. Você tá gostando das lideranças aí? Não, Cite nomes, rapaz, tá com medo? Eles que tem que fiscalizar isso aí. Cite nomes de algumas lideranças que você acha que não tá trabalhando? Eu tô dizendo o seguinte. Eu entendo, Mário, eu entendo. Minha parte. Ô, Mário, qual foi a parte que você fez? A minha parte foi essa. Mário. De ligar pro programa. Mário da Cruz. Mas você ficar só ligando. Ô, Mário, eu entendo a sua posição. O que você está reclamando, porque esse trabalho de fiscalizar, de denunciar os bancos, também faz parte do trabalho de um líder comunitário. É isso que você quer dizer, não é verdade? Pois é, meu filho. Essa é a verdade. Olha, eu vou dizer, qualquer pessoa que olhar
crianças chorando em fila de banco, pode denunciar nas rádios, pedir para o PROCON, que é um órgão também fiscalizador, que faz parte dos movimentos comunitários, que o PROCON também faz parte dos movimentos comunitários. Ok, Mário, vai lá concluir aí. Então, presta atenção. E se eu fiz isso, outra coisa, o pessoal diz que Bolsonaro tem culpa. Quase 1 milhão de pessoas sacaram o auxílio do governo. Quase 1 milhão de pessoas sacaram o auxílio do governo indevidamente. Era para ser preso. É verdade. Vamos lá, Mário. Vamos concluir, Mário. Não, outra coisa. Cícero Lucena, tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque esse primeiro ano de Cícero Lucena, para mim, que eu conheço Cícero Lucena desde 86, desde 96, que eu fui candidato a prefeito com ele. Ok, ele Mário. tenha cuidado com o seu secretário. A verdade é essa. Muitos secretários estão lá. Quando faz reunião com o secretário, e a sua faixa está em ordem. Vamos lá, Mário. Vamos concluir aí, Mário. Mas não diz o que está faltando nas pastas. Um abraço, Mário. Prefeito. E outra coisa, eu vou dizer a você. Não, Mário, você tem que concluir logo. Aí você traz 200 assuntos para um programa. Se quiser apresentar o programa com a gente, eu trago você aqui. Não tem nenhum problema, não. Conclua aí, meu amigo, é o seguinte. Conclua aí. Lucena ele sabe que o prefeito é ele. Ele não pode olhar pelo retrovisor. Ele tem, olha, o Dalminha aqui, muita gente ligando. A fila do osso, uma mulher ligou para as rádios todinha aqui, verdade, dizendo que 30 dias sem fazer uma operação do joelho. Muito bem, Mário. Aqui. E outra coisa, lá em Monsenhor Magno, eu sei que tem gente de Monsenhor Magno que está me ouvindo. Tem sim. Está faltando tudo. Está faltando tudo em Monsenhor Magno agora, os PSS da praia, Tambaú, Cabo Branco, Besta, tem tudo. E a periferia, meu amigo, está... Uma esculhambação. Bom dia, Mário. Está como segue em tiroteio, viu? Um abraço. Um abraço, Mário. A verdade é essa, meu amigo. Um abraço. Não pode botar a mão na cabeça de ninguém, não. É isso aí, Mário. Um abraço pra você. Mário, tem que concluir, né? Tudo que você falou, eu assino embaixo, meu irmão. Tudo que você falou, eu assino embaixo, viu? Com relação à liderança, não. Com relação à lideranças, aí, também, o cara também não vai estar em todo lugar também, né? Falar vindo das lideranças só porque não tá dentro de um banco pra denunciar algo, não é assim também, não. Tem liderança, eu entendo o que ele falou. O que Mário quer aí o que eu quero falar pra Mário é o seguinte: Mário, traga um assunto e você debate num programa e fica à vontade. Você traz 200 assuntos, não tem fim. Se eu deixar aqui, a gente vai embora e fica até o final do programa. E aí eu tenho um carinho muito grande pelo nosso amigo Mário da Cruz, mas Mário tem que entender que tempo em rádio é curto, tempo é ouro, e hoje ninguém tá achando mais lugar nenhum. São 6 horas e 50 minutos, Luciana Rimenez tá aqui, morrendo de rir aqui da cara de Mário da Cruz. Mas, eu também me acho uma liderança, eu ligo para as emissoras. Você é uma liderança. Reclamo também dos rádios, cobro sim das autoridades, né? Então eu me acho uma liderança. Você é uma liderança, você é uma liderança. Deixa eu trazer aqui o Marcos Antônio. Marcos Antônio traz aqui uma sonora pra gente lá do bairro do Mussumagro. Fala, Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia, meu caro Francisco. Bom dia a todos da bancada aí. Rapaz, aqui é Marcos, eu sou morador do Mussumagro. Eu quero fazer um apelo através do programa Rádio Cidadão a pessoal da SEMAN, né? Porque aqui na PB 008, nas proximidades da rotatória que dá acesso a Jacumã e Prado Sol, tem uma embaúba grande, ameaçando cair a qualquer momento. Esta árvore, ela está dentro de uma reserva de preservação do IBAMA. Já foi feito vários apelos, mas até o presente a SEMAN não veio resolver o problema, não veio cortar a árvore. Então eu estou reforçando mais uma vez o apelo aí, para que essa árvore seja cortada o quanto antes que aconteça uma tragédia. Beleza? No mais, um abraço e o programa tá bom, viu? Tô aqui acompanhando. Bom dia. Bom dia, Marcos Antônio. Muito obrigado pela sua participação. Essas coisas aí que acontecem, que tem na cidade de João Pessoa, eles só resolvem lá para tirar os destroços. Na verdade, eles só vão ao lugar para tirar os destroços quando cai, acontece, né? A tragédia. Porque tem um colega meu também, no bairro de Mussumagro também, que é o meu amigo José da Penha. Ele já fez várias vezes denúncias, registrando aí, inclusive a própria prefeitura, para tirar uma árvore que está subindo tanto que daqui a pouco vai imprensar o fio de alta tensão. Quando haver uma explosão,
Aí vai lá a prefeitura, vai governador, se brincar até presidente da república. Aí vai todo mundo pra lá. Que é pra tirar os destroços e sair bem na foto. Tô aqui salvando o povo. Porque político gosta disso, né? Ele gosta de quando acontece a desgraça, em políticos, entre aspas. Quando acontece a desgraça, aí ele vai lá, tira tudo, bate uma foto com o povo abraçado e diz: tô aqui, eu sou a última bolacha do pacote, tô salvando a pátria. Tenha vergonha, rapaz. É imoral, rapaz. Francisco falou em destroço, eu lembrei. Vamos encaminhar, viu, Marcos, essa sua denúncia aqui para algumas pessoas que nós conhecemos aqui. Esperamos que aconteça aí uma solução desse problema, que eu acho difícil, porque eu vou dizer uma coisa a você, realmente, com relação à Prefeitura Municipal de João Pessoa, alguns problemas aqui na cidade, tá? Eu não estou criticando, não, eu estou só fazendo o meu reconhecimento. Tá deixando a desejar. Porque no bairro de Mussumagro, Paratibe, Parque do Sol, eu tenho uma denúncia aqui do bairro de Jacarapé, meu amigo. O nosso amigo Jair, ele falou de Jacarapé para mim ontem, num programa que eu faço na internet, na rádio do meu amigo Jorge Andrade, que lá no bairro de Jacarapé não tem escola, não tem CREI para as crianças, não tem transporte, tudo lá jogado, poder público, não tem saúde, não tem nada. Cadê o pessoal da prefeitura ali no bairro de Jacarapé? Aí eu vou dizer aqui que tá mil maravilha, chega aqui no programa, o prefeito tá de bem com a... Não tá, meu amigo. E aí eu não tô criticando o Caboclinho, não, tenho o maior carinho por ele, eu tô aqui alertando porque quando a gente simpatiza com um político, quando você é um cara que segue o político, ajude o camarada também, não chegue no rádio e fique, tá bom, tá maravilha, tá gostoso, ô delícia, tu tá aí mamando, aí é delícia, né? Fica Fala, Wilson Gomes. Você lembra daquele ônibus tocado fogo lá no Cidade Verde, no Mangabeira 8, ponto final do Reunidas, que o pessoal tava ligando pros rádios, pras emissoras de televisão, para tirar o destroço da queima do ônibus. Os moradores se reuniram, varreram lá, que tava no meio da avenida, varreram e colocaram na calçada. Ainda tá lá. Os destroços ainda estão lá. Ainda estão lá os destroços. E cadê a prefeitura? O pessoal ligaram para a empresa fala que é responsabilidade da Enlu. Liga para a Enlu, é responsabilidade da empresa. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Os moradores varreram e colocaram na calçada lá os destroços lá. Agora deixa eu fazer uma pergunta ao Marcos lá do... Valentina? Lá do Mussumagro. Que é Mussumagro mesmo o nome lá. Ou é Mussumagro ou é Mussumagro. Mussumagro com C cedilha. Pronto. Aí eu pergunto, se esta árvore, Marcos, fosse lá em Tambaú, em Cabo Branco, no Bessa, essa árvore ainda estava lá? Já tinha resolvido. Eu acho que não. Se fosse na região de praia, já tinha resolvido. Se esta árvore fosse lá em Cabo Branco, se fosse no Bessa, se fosse ali no Retorno de Manaíra, se fosse ali na orla do Cabo Branco, tenho certeza absoluta que esse problema já tinha sido resolvido. Infelizmente, aí é onde eu entro com a pergunta ao prefeito. Prefeito, tenho maior admiração, tenho maior carinho por você, votei no senhor. Essa não é a primeira vez que eu voto em Cícero Lucena, confiando, e tenho certeza que ele é um cara sensível, é um cara que está... Agora, o cara é sozinho. Agora, é preciso que o seu secretariado saia dos seus gabinetes e dê uma volta na capital. Dê uma volta na periferia para verificar esses assuntos. Ouçam as lideranças comunitárias. Ouçam o rádio escuta da prefeitura. Porque todos os dias, eu sei que são muitas demandas, eu sei que são muitas coisas a ser resolvido. Agora, é preciso que o seu secretariado, né, saia dos gabinetes. Se você, secretário, não quer sair do gabinete, manda ver o que é que está acontecendo. Ouçam o rádio escuta da prefeitura, porque todos os dias tem demanda. E essa árvore aí, eu me lembro que não é a primeira vez. Agora, no dia que acontecer, eu dizia aqui, por incrível que pareça, há uns anos atrás, no programa Show da Notícia PB, o Almedão estava prestes a desabar. E eu dizia, só vão resolver o problema do Almedão quando acontecer uma tragédia. E parece que tragédias em João Pessoa são anunciadas. E um dia de movimento lá no Almedão, Wilson,
caiu um pedaço do teto lá e atingiu uma pessoa. Aí paralisaram os jogos, os eventos, e foram consertar. Então, por que não se consertam antes de acontecer? Infelizmente, alguns secretários, né, do município de João Pessoa têm que sair dos gabinetes. Isso é verdade. Mago do Raio. Eu tô com um senador na ponta da linha, o nosso amigo Raimundo. Eita, senador Raimundão. Alô, Raimundo. Desculpa a demora aí, mas foi Luiz Silveira, viu? Culpe ele. Bom dia, Raimundo. Eu quero saber, olha, o tempo é ouro, o tempo é ouro. Eu estava aqui na linha, vi a hora o trem me pegar. Mas escute, eu despejo essa caminhoneta de toco aqui ou subo com os tocos aí pra cima? Você ficou bom, né? Tô quase bom, rapaz. Agora eu tô ligando. Sim, Raimundo. Você tá quase bom, imagine se tivesse. Eu tô ligando só para dar resposta a esse rapaz. Eu não conheço ele pessoalmente, mas sendo amigo de Francisco, é meu amigo também. Você tá falando de quem? Aí do rapaz de Mussumago. Marcos Antônio. Ah, o Marcos Antônio lá de Mussumago, né? Eu quero dar a resposta a ele. Eu não tenho carta branca para defender o secretário, nem nada não. Mas ele tem a solução para esse problema aí. É só ele dar um pulinho ali no ginásio e procurar o pessoal que desmataram ali em Dubai. Pronto. Aí eles vão lá e desmatam tudo ali. Acabou. Eu tinha nem ir atrás de semana, de nada não. Mas tem que ser feito da forma legal. A resposta certa que eu vou dar a Mário, eu não sou mais liderança, eu sou ex-liderança. Agora eu provo a ele. Se ele quiser debater comigo, ele venha debater. Ele, pra mim, é um pajuta. A verdade é essa, que ele trabalhou na campanha, ele foi candidato a prefeito, na época que eu fui candidato a vereador, ele andava com a cruz em cima do carro. Ele não pode conversar besteira, não. Ele Sim, não você sabe tá de falando nada. sobre Mário da Cruz. Mário né? da Cruz. Ele não sabe de nada, Mário da Cruz. Mas eu quero dizer a ele que esse negócio das crianças, tudo bem, eu concordo. Mas a mãe leva a criança pra fila da caixa pra ter vez, pra ver se entra. Mas quando chega lá tem 20, 30 mães, 100. Aí não dá, o cara não vai botar todas as 100 mães na frente, né? É verdade. Eu digo porque eu trabalhava na administração do mercado, aí eu fui lá no correio, tinha uma fila bem grande, eu fui resolver um assunto lá no correio. Quando eu entrei, tinha um menino na fila, a mãe com o menino no braço, o menino chorando. Aí eu conversei com o bar, e tá vendo aquela merda? Eu tô vendo, tá esse cara tá chorando ali, então vou falar com o gerente, pra botar logo ela na frente. Aí foi lá dentro, quando ele voltou, ele disse, moça, vem aqui, aí ela saiu. Quando ela saiu da fila, que foi lá pra frente, o menino parou de chorar. Parou de chorar o menino. Aí eu fiquei conversando com o guarda na porta do banco, ali do Mercado Público de Mangabeira, que é os Correios, né, tem um banco ali. Fiquei conversando com ele. Lá vem a mulher. Quando ela veio que eu olhei pra perna do menino, tava a marca. Ela tava beliscando o menino. Para o menino chorar, para ela poder ter vez na fila. Rapaz, é difícil. Mário, é difícil a liderança fiscalizar essas coisas. É difícil. Não condena as lideranças, não. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Você tem despeito com lideranças comunitárias. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Tá bom? Bom dia para vocês. O programa tá bom, tá espetacular. Eu tô bem melhor, graças a Deus. Ô, Raimundo, você, daqui a pouquinho, se você não tiver uma pergunta formada aí, a nossa entrevistada de hoje, a Vanine Vieira, o nome tá correto, né? Vanine Vieira, né? Ela já está por aqui, a diretora lá da UPA do bairro dos Bancários. Se você tem uma pergunta para fazer a ela, você já deixa aí, ou então você liga depois para fazer uma pergunta, se você quiser, tá certo? Eu tô sem assunto no momento. Porque você sabe analise o debate, aí você entra aqui com a pergunta se você achar necessário. Tá bom. Tá bom, meu irmão? Então, bom dia para você. Parabéns para ela, que como diretora aí da lupa dos bancários. Que Deus abençoe ela. Tem um amigo nosso que trabalha lá. Não sei se ele ainda está lá. Qual o nome dele? Bento Pinheiro, né? Bento Pinheiro? Conhece?
Tá lá ainda, bem perturbando. Que Chapa quente, é o chapa quente. Valeu, Raimundo. Parabéns a ela, viu? Parabéns. Luciana tá aí também? Não, a Luciana tá aqui no Facebook mandando uns textos. Acompanhando de casa, porque ela vê pelo Facebook, vê pela câmera que tem aqui, viu? Olha, isso não é uma rádio, isso é uma TV Tupi antiga. Um abraço, Raimundo. Um abraço para você. Fui. Bom dia, Raimundo. Muito obrigado pela sua participação. Pois é, já estamos aqui com a entrevistada. Daqui a pouquinho, após o intervalo cultural, a gente traz esse debate aí. Essa matéria da Covid, a gente vai antes ou depois do intervalo? A gente traz depois do intervalo. Não, traga agora, aí a gente vai ao intervalo, você já chama direto o intervalo. Então pronto, a Prefeitura Municipal de João Pessoa realiza neste sábado, dia 19, hoje, o dia D da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Para atender ao público serão instalados 21 postos de imunização, sendo um ponto drive-thru no Mangabeira Shopping, das 8 às 16 horas, e 20 unidades de saúde da família, distribuídas nos 5 distritos sanitários da capital. Pode tomar a dose de reforço pessoas com idade a partir de 18 anos, 120 dias após a segunda dose, ou dose única, e imunossuprimidos 28 dias, e os trabalhadores de saúde 120 dias. Para este sábado, dia 19, não serão necessários realizar agendamento, que eu concordo em grau, gênero e número. Pra ser assim, é verdade. Pra gente ir ao intervalo, mandar um abraço aqui pra Luciana Jimenez. Ela diz assim: lá em frente à loja que o meu esposo trabalha, tem uma árvore enorme que já ligaram várias vezes pra ir cortarem, né? Podar a árvore lá, cortar, derrubar. Porque estão vendo a hora ela cair em cima da loja e ninguém vai até o lugar. Ou seja, o pessoal cobra, infelizmente não vê acontecer. Essa é a realidade. Quem doer machuca, quem se machucar. Infelizmente, é por isso que a gente cobra aqui, que esse é o nosso papel. A gente aqui muitas vezes, doutor, a gente não... muitas vezes pode entender que a gente está criticando as autoridades, o prefeito tal. Não, a gente, é o nosso papel, que muitas vezes a gente faz aqui esse elo entre a população e as autoridades, que a população muitas vezes não tem acesso a um microfone que a gente está tendo aqui. Então esse é o nosso papel, de levar informações. Olha, lá na Mangabeira está acontecendo isso, e muitas vezes o prefeito sozinho não tem condição de dar conta de tudo isso. Agora, aquilo que eu estava falando, o secretariado tem que se mobilizar mais do que está acontecendo. Mago do Rádio. 7h05, a hora certa, confirme. 7 horas, 5 minutos. A gente vai ao intervalo cultural, daqui a pouquinho a gente volta no programa rapidinho. Rádio Cidadão. É rápido, feito coceira de coelho. E aí sim a gente bate um papo aqui com a diretora da UPA do bairro dos Bancários, Vanine Vieira, que está aqui com seu segurança, o seu marido, né? O esposo, segurança particular. Qual é o nome dele? Leandro. Grande Leandro, um abraço, Leandro. Não é da dupla não, né? Sejam bem-vindos. A gente volta já. Você está ouvindo Rádio Cidadão, na Mangabeira FM. Mangabeira FM 104,9. Uma nova onda no ar. Acompanhe todos os sábados, das 6 às 8 da manhã, na Mangabeira FM. Programa Rádio Cidadão, com Francisco Silva, Luiz Silveira e Wilson Gomes. Vinhetas. Chamadas para carro de som. Offs. Gravações de comerciais em geral, com a qualidade 100% digital. Francisco Silva Gravações. Contato pelo WhatsApp 839-8891-2865. A qualidade faz a diferença. Uma nova onda no ar. Mangabeira FM. Muito mais que uma rádio. Mangabeira FM 104,9. A rádio da cidadania. Uma nova onda no ar. As primeiras informações do dia você acompanha em um portal de notícias que tem a cara da cidadania. Acesse radiocidadãopb.com.br. Você bem informado. A 104 FM está apresentando Rádio Cidadão. Luiz Silveira, Wilson Gomes, o repórter cidadão.
Francisco Silva, o mago do rádio. Muito bem, agora são 7 horas e mais 7 minutos em João Pessoa, a hora certa. Na capital, 7:06. 7 horas e 7 minutos. Orbe, esse relógio está pegando a gente pelo pé aqui, viu? Muito bem, já estão de volta aqui com o programa Rádio Cidadão e agora nós vamos liberar o espaço aqui para a doutora Vanine Vieira, tá com a gente aqui já no programa Rádio Cidadão. É o que, Wilson Gomes? Vanine Vieira Araújo. Vanine Vieira Araújo, olha, o Wilson Gomes pesquisa tudo aí, né? Ela também é cirurgiã dentista, né, doutora? Sou cirurgiã dentista. Doutora, muito obrigado. Olha, quando eu falei inclusive eu quero agradecer ao professor Santiago, que foi o mentor dessa interlocutor, realmente. Verdade. E aí Santiago disse, olha, fale com ela que ela vai topar. Quando eu falei, não contou história, já topou, vai estar aqui, vai falar um pouco sobre a UPA do bairro dos Bancários, saber como é que está aí. Primeiro, bom dia, agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa pela primeira vez, espero que seja essa primeira, mas que venha muito mais, viu, doutora? É uma satisfação ter você aqui no nosso... Me permita falar você, porque a gente é... Não, você, pelo certo? E muito obrigado mesmo por estar aqui. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Bom dia, Wilson Gomes. Bom dia, Luiz Ferreira, Francisco Silva. É um prazer imenso e uma satisfação. Agradeço demais o convite, agradeço ao professor Santiago pela lembrança, né? E assim, para mim é uma satisfação, né? A gente está prestando conta do trabalho que a gente vem fazendo. Tirando as dúvidas, recebendo as críticas também, né? Como Luiz falou. É importante, não? Realmente é importante, porque às vezes assim a gente fica tomando de conta de algum tipo de problema, mas a gente às vezes esquece outro e realmente assim é importante a gente receber críticas construtivas. Claro. Né? Então, assim, para a gente poder melhorar no serviço, né? Muito bem. Doutora, a gente, na gestão passada, e a gente acompanhava muitos reclames, né? E aí na gestão passada, mas também no início dessa agora também, tivemos alguns reclames com relação à UPA do bairro dos Bancários. Mas aí de início a nossa entrevista... Era resquício, né? Mas aí vem a questão de mudança. Eu não sabia que tinha mudado a direção da UPA do bairro dos Bancários. Inclusive eu soube ontem por uma colega que trabalha também na saúde, falei para ela se ela conhecia a doutora e ela disse que não, é nova. Então eu soube ontem, né, que havia uma nova administração. Como está as demandas nesse seu tempo? Quanto tempo a senhora está por lá? Você está por lá? Eu entrei junto com o Cícero, né, na nova gestão. Já fez um ano agora que eu estou lá à frente da UPA dos Bancários, né? E realmente, assim, para mim foi um desafio muito grande, né? Recebi o convite e aceitei esse desafio imenso. Digo a todo mundo que entrei no olho do furacão, né? Que a gente entrou justamente nessa época bem complicada, que foi a época da crise do Covid. Para mim foi uma experiência bem assim, foi um curso intensivo, né? O que muita gente passa muito tempo para aprender e para passar, eu passei durante esse um ano. A senhora fez a faculdade em 12 meses só? 12 meses. Não tive tempo nem de respirar para poder aprender. Aprendi na tora mesmo, como se diz. Como diz lá em Souza. Como é que está lá, doutora, do início da sua gestão, né, lá na UPA, como diretora lá da UPA, como é que está esse controle aí? O que é que havia antes e agora como é que está sendo controlado aí através da sua equipe lá na UPA? A gente encontrou, assim, realmente bastantes problemas, assim, né? Falta de contratação de médico, pouco medicamento. Então, assim, realmente a gente já tinha bastante problema para poder resolver assim que cheguei, né? A gente tinha apenas 3 médicos na casa, então isso era uma reclamação constante da demora, né, no atendimento, reclamação realmente de falta de medicamento. E hoje a gente tem, chega a plantão que a gente tem 6 médicos, né? Então, assim, para a gente poder atender uma demanda que realmente é uma demanda bastante expressiva, né? Principalmente a respeito do Covid, o prefeito disponibilizou a contratação de mais médicos, né? Então, assim, isso para a gente foi um ganho, realmente. E, assim, são bastante melhorias, né? Melhoria em equipamento, realmente, assim, a defasagem de respirador, de monitor, enfim.
Foram tantas melhorias que a gente poderia passar 2 programas aqui para a gente poder falar. Vou ser bem sincero. Mas havia muitas reclamações, né? Na época, inclusive, eu tenho pessoas aqui da rádio mesmo que já foram na época, faz tempo já, acho que faltava 2 meses para encerrar o ano, que foi na UPA lá para ser atendido, e lá o pessoal, a informação que nós tínhamos de lá é que as pessoas na recepção eram com cara feia, e aí doutora, a gente está numa entrevista, certo? Tudo aqui é profissional. E aí na época aí, as pessoas lá na recepção eram com cara feia atendendo as pessoas, ou seja, você vai para uma UPA para ser atendido, você não vai porque você quer, você vai em busca da sua saúde, né? Exatamente. E aí você chega lá na recepção, o pessoal de cara feia. A senhora via isso aí? Tinha essa reclamação lá na UPA? Via e tinha essa reclamação, e isso é uma coisa que eu busco bastante. Eu digo a todos os meus funcionários, a todos os meus servidores lá, que realmente, assim, em primeiro lugar está o paciente. Se o paciente está procurando a UPA, é porque realmente ele está procurando estar com algum problema. E isso aí a gente deve acolher, né? Receber o paciente de forma assim, a ajudá-lo, é nossa missão. Humanizado, justamente, é isso minha palavra, que a gente deve ter o olhar humanizado em cima de todo tipo de situação. Realmente, às vezes, é muito difícil, vou ser bem sincera, porque hoje nós, profissionais de saúde, é um cansaço nítido e notório em todos os profissionais. Então, assim, às vezes manter a paciência diante de determinado tipo de situação é um dever até mais difícil do que se imagina. Então, assim, é o que às vezes eu peço paciência, às vezes dos pacientes, e peço também paciência dos profissionais. Porque se um paciente realmente está lá, porque realmente ele está com problema, né? Então, assim, minhas reuniões com o meu pessoal de recepção é constante, porque a minha recepção é a minha porta de entrada, é meu cartão de visita, né? É o que eu digo sempre a eles, né? Muito bem. Agora, qual o diferencial hoje da sua administração? Olha, na minha administração é justamente isso. É o tipo de acolhimento que a gente vem tentando buscar. O tratamento humanizado. O tratamento humanizado, justamente. É a gente saber que, por exemplo, às vezes demora um pouco mais um paciente que fica lá interno, devido à alta demanda do Covid, né? Por exemplo, vou só citar um exemplo aqui. Um paciente estava numa fila de espera do Covid, né? Que a gente sabe que isso realmente é uma realidade dentro das ondas que a gente vem passando. Um paciente que não tem condição sequer de se alimentar, porque ele está lá, assim, é difícil a família trazer aquele alimento para ele, né? E a gente disponibiliza esse tipo de alimento ao paciente, né? Então, assim, a gente faz de tudo para que o paciente seja tratado da melhor maneira, né? Assim, da forma humanizada e como ele deve ser tratado. E nesse tempo agora de pandemia, a demanda lá, inclusive com esse aumento aí, nesse caso da Ômicron, vem acontecendo, inclusive em todas as UPAs de João Pessoa, né? E acreditamos que os profissionais da saúde que lá estão, junto com toda a sua equipe, e aí como você falou agora sobre essas reuniões, né? Sim. Que sempre acontece lá constantemente. Sim. E aí dá para se observar, dentre os comentários deles, dos profissionais, que existe um certo tipo de cansaço, né, de trabalho nessa pandemia lá na UPA, lá, o pessoal tão cansado, como é que é, doutora, lá? Isso aí, o cansaço é unânime, não é só na UPA, todo profissional de saúde, isso é unânime. O número de atestados devido a problemas psicológicos é altíssimo, né? Então, assim, eu acho que os pacientes também, a população deve ter um olhar diferenciado a respeito do profissional de saúde, né? Com certeza. Porque, assim, devido a essas ondas, devido ao número... Agora, essa onda, por exemplo, desde dezembro, né, assim, que a gente atingiu o pico máximo, nunca se teve o número de atendimento por dia como a gente teve em dezembro. Geralmente, só para você ter uma ideia, normalmente a gente tem 130 atendimentos a 200 atendimentos. Caramba. E isso é por dia, isso é dia normal. Dia normal. Jesus, a gente chega de 130 a 200 atendimentos. Em dezembro, que foi aquela grande onda daquela gripe no final do ano, a gente chegou a 600 atendimentos por dia. Então, assim, foi uma avalanche, né? Então, assim, e fomos pegos, assim, de surpresa, né? Porque foi uma coisa, assim, muito rápida.
Não foi uma coisa gradativa. Do dia para a noite, né? Foi inesperado. Então, assim, a gente tinha um número de profissionais para atender esse número que a gente já vinha atendendo e, de repente, foi uma coisa, assim, absurda, né? Então, assim, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e que todo mundo teve que sair de seu dia de folga, teve que sair de suas férias, para poder atender. Então, assim, realmente, os profissionais de saúde merecem todo o aplauso, né? Com certeza. Oi, pode falar. Doutora, depois o Sombra quer fazer uma pergunta. Claro, me perdoa. Doutora, quanto tempo um paciente é permitido ficar nas dependências da UPA, mesmo com Covid? Mesmo você fala, porque assim, tem o paciente... Porque lá não é um hospital, é um atendimento de primeira, de urgência, justamente, né? E muita gente acha que, porque lá tem leitos disponíveis, pode ficar lá quanto tempo? A população tem assim, um grande equívoco de procurar a UPA, quando na verdade deveria procurar o PSF, né? Porque todo mundo sabe que a UPA é para atendimento de urgência e emergência, né? Aquele atendimento que é um atendimento ambulatorial, o paciente deve procurar ao PSF, né? O PSF do seu bairro. E isso a gente, às vezes, absorve muita demanda do PSF e, às vezes, por isso que dificulta e, às vezes, até aumenta o número de tempo de espera, né? Com certeza. Então, assim, um paciente, ele deve, assim, dependendo da classificação dele, né? Porque o paciente, ele é classificado em paciente verde ou amarelo, ou então até vermelho, né? De acordo com a necessidade, né? Mas quando a pessoa, doutora, procura um PSF, por exemplo, a minha esposa ontem, ela teve que procurar um PSF, está sentindo umas dorezinhas lá, mas está bem, graças a Deus. Ela foi num PSF lá do bairro do Cristo, chegou lá, já não tinha mais atendimento de nada. E aí ela teve que ser pedido para que ela fosse lá na UPA, lá do bairro de Cruz das Armas. Justamente o que acontece. Não é isso não é por isso que acontece essa demanda? Essa demanda, lotação, podemos até dizer assim, nas UPAs, né? Porque se os PSFs têm um horário para atendimento, e aí quando o pessoal chega, porque ninguém vai agendar para adoecer, né? Eu vou adoecer de 5 da tarde, vou adoecer de 3. Verdade. Não é? Aí chega no PSF, não, aqui não tem mais atendimento, já fechou o horário, sua doença tem que ser agendada para amanhã. E aí, como é que fica isso? O que é que vocês têm recebido da própria prefeitura, da Secretaria de Saúde com relação a isso aí? Justamente assim, a gente recebe muita demanda do PSF e a gente atende prontamente, se a gente puder atender não tem problema nenhum, a gente atende com o maior grado, né? Mas assim, realmente às vezes existem episódios de pessoas assim, sua esposa, por exemplo, se estivesse realmente sentindo uma dor que ela não pudesse esperar, isso realmente é uma urgência que tem que procurar a UPA. Entende a diferença? Outra coisa é você estar com algum problema ambulatorial que pode esperar e pode esperar o atendimento do PSF. Existem essas duas diferenças. Então, assim, se realmente for um atendimento que for uma dor, uma coisa que realmente o paciente não possa esperar, ele deve procurar a UPA, entendeu? Wilson. Aí eu pergunto à doutora, quando a senhora foi convidada na gestão de Cícero, passou pela sua cabeça em assumir uma gestão na frente da UPA, em plena pandemia, com tantas reclamações nessa UPA, como passou pela sua cabeça com esse desafio? Foi, realmente passou um desafio muito grande, eu acho né? que tem médico que fica apreensivo, né? Eita. O Wilson fala no microfone. Em plena pandemia, assumir um desafio de tantas, foi um desafio muito reclamações grande da população. Justamente. E para a diretora estar na linha de frente de uma unidade dessa, né? Reclamações devem ser muitas aqui na cidade de João Pessoa. A senhora já tinha ido na UPA antes de assumir? Tinha. Não como paciente. Não tinha ido. Mas já fui atendida muitas vezes. Sim. Inclusive, tem um episódio muito engraçado, que eu tenho Unimed, né? Precisei ser atendida na Unimed. E o atendimento da Unimed estava demorando demais. Eu fiz, quer saber de uma coisa? Vou pra minha UPA. E fui, assim, esperei o que devia esperar. Fui muito bem atendida e, assim, como eu saí de lá, disse, olha, graças a Deus, assim, eu pude perceber, assim, como é o atendimento aqui na UPA. Mas não será sei que se foi um atendimento diferenciado comigo. Lá vem a doutora, vamos atender, né? Mas vou lhe ser bem sincera, viu? Eu tenho um pouquinho, as minhas vezes, assim, são bem difíceis de fazer acesso nela. Eu sofro lá na Unimed, lá na UPA, foi de primeira, viu? Eu tenho que elogiar meus enfermeiros e os meus técnicos, porque realmente eles são profissionais excelentes. Mas assim, voltando à pergunta, realmente bateu aquela apreensão, né? Será que eu vou dar conta?
E realmente, assim, às vezes tem dia que eu chego em casa e digo, meu Deus, assim, como eu passei por esse dia, que realmente, assim, só Deus mesmo para poder ajudar e dar aquela clareza a gente do que a gente deve fazer, de como a gente deve proceder em cada desafio que a gente encontra. Realmente, na UPA, eu estava até conversando com as minhas colegas ontem, que realmente todo dia é um desafio diferente, todo dia é um problema diferente, todo dia é uma coisa assim que às vezes, que de fora talvez eu dissesse assim, não, eu não tenho condição, mas quando a gente está dentro assim, que o sangue está quente, a gente consegue resolver e consegue sair bem sucedido das situações. Muito bem, são 7 horas e 22 minutos, estamos conversando hoje, batendo um papo, a entrevista hoje com Vanine Vieira, diretora da UPA do bairro dos Bancários. O telefone está liberado para você participar com a gente. Se a voz da cidadania, pelo telefone 3213-1336. As notícias do dia e a participação do ouvinte no programa Rádio Cidadão. Francisco Silva, o mago do rádio. Muito bem, são 7 horas e 23 minutos. Você liga, participa, faz valer os seus direitos pelo telefone 3213-1336. E aí você faz perguntas aqui para a doutora, né, a diretora lá da UPA do bairro dos Bancários. Deixa eu ver quem está na linha com a gente para participar pelo 3213-1336. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia. Quem fala? Fátima. Oi, Fátima. Quer fazer uma pergunta aqui à doutora? Fica à vontade, viu? Porque assim, Mário da Cruz tá certo, porque no dia que eu fui tomar minha vacina, aqui no Tecelique de Mangabeira, estão aplicando a vacina sem álcool, senão só com algodão seco. Aonde foi isso aí? Aqui em Mangabeira 7. Mas qual foi o lugar que aplicaram essa vacina dessa forma? No PSF. No PSF aqui de Mangabeira? Mangabeira 2, 3, qual é o Mangabeira? Mangabeira 7. Mangabeira 7, né? 7. Então, como foi, aplicaram a vacina como sem higienização, foi? Foi, sem álcool, só algodão seco, até nas criancinhas. Rapaz, as criancinhas chorando, as criancinhas de braço. Meu Jesus do céu. Oi. Agradeço aí a sua participação. Vamos encaminhar aí essa denúncia, que isso é grave. Quando vocês observarem isso aí, grave um vídeo e mande pra gente, viu? É lamentável, viu, Luiz Silveira? É verdade, é triste, né? A gente ouvir. Agora, isso. O que pode ter acontecido, doutora, num episódio desse? A senhora que está acostumada com tanta... Realmente eu já fui até existem tipo de conduta, né? Tem do profissional, né? Do profissional, né? Às vezes, eu já fui até em ambientes particulares para vacina que realmente eles não aplicam álcool. É só o algodão, tipo, só para tirar alguma impureza que tem em cima da pele da pessoa. Realmente é conduta. Eu já questionei isso até um profissional, técnico, e ele realmente disse que isso é conduta do profissional. Mas então, existe uma recomendação para que seja feita a higienização? Existe, mas aí vamos ver, assim, realmente, se tivesse faltando álcool, faltaria, porque a gente está dentro de uma rede. Com certeza. Pelo menos lá na UPA não está faltando álcool não, né? Doutora, fale pra gente aí, os ouvintes da Rádio Mangabeira FM, do programa Rádio Cidadão, a UPA do bairro dos Bancários. Sim. A questão lá dos profissionais em si. Como é que está a organização lá dos profissionais? Eu falo de dentistas, falo de médicos, falo de pessoas que trabalham, os baqueiros. Como é que está toda essa organização que você está deixando lá nesse momento com essas articulações com seus profissionais, a sua equipe? Como é que está sendo aí? Como é que os profissionais estão reagindo? Fale da organização da UPA do bairro dos Bancários. A UPA dos Bancários, né, ela tem um diferencial das outras UPAs, que é a única UPA que atende a ortopedia, né? Lesões pequenas, lesões de torções, né? E infelizmente, devido ao Covid, agora a gente teve que suspender esses atendimentos, né? Atendimento de ortopedia, pediatria, também nós atendemos. Estou falando assim, de dias normais. Ortopedia, clínico e pediatria é o que nós atendemos lá na UPA. Devido ao grande número de atendimento ao Covid, a gente teve que suspender o atendimento da pediatria e da ortopedia para dar mais atenção ao pessoal que estava procurando atendimentos com síndrome gripal, né? O atendimento da pediatria foi para o Hospital Municipal do Valentina, né?
lembrando que o Hospital Municipal de Valentina é atendimento somente também para crianças com síndrome gripal, né? Atendimento sem ser síndrome gripal ficou para o Arlinda, né? E o atendimento da ortopedia a gente transferiu para o Trauminha, né? Então, assim, quem tiver essas procuras, podem procurar esses serviços, né? Existe. Aguarda aí, Luiz Silveira, a tua pergunta, que o nosso amigo Raimundão quer fazer uma pergunta aqui à doutora. Fala, Raimundo. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Francisco Silva, bom dia, Silveira, novamente, né? Fica bom à vontade, dia, fica à vontade. Bom dia, doutora aí. Bom dia. É um prazer em ouvir uma mestre de saúde. Agora, a minha pergunta, antes da minha pergunta, eu vou dizer para responder essa senhora que ligou sobre o álcool. Eu tomei 4 vacinas do ano passado para esse ano. Eu tomei a dose do idoso, tomei a estragênica, a primeira, a segunda, a terceira. Eu nunca vi álcool, não. Um algodãozinho simples. O algodão já vi esterilizado de dentro daquele aparelho que ela tira ali. Mas não saiu sangue, não saiu nada. Isso é comum. Como a senhora explicou aí. A verdade é essa. E outra coisa, eu queria perguntar à senhora o seguinte. A senhora concilia o trabalho diretora da UPA e na sua função de cirurgião dentista? Obrigado e bom dia. Bom dia, Raimundo. É um prazer imenso falar com você, viu? Olha, infelizmente... Nesse momento não dá não, né, doutora? Olha, eu me sinto até culpada, porque assim, eu sonhei tanto em fazer odontologia, né? Mas como eu recebi essa missão, eu quis me dedicar, né, inteiramente a isso, que realmente é um serviço muito árduo. Agora o Leandro olhou assim. Infelizmente, durante esse ano eu não consegui conciliar. Voltei toda a minha atenção para a unidade. E assim, não me arrependo, porque realmente nesse primeiro ano foi importante para que eu pudesse assim, realmente me dedicar de corpo e alma para o que eu estava fazendo. Eu sou muito focada, eu não consigo assim fazer meia coisa, meia boca Então, assim, ou eu me dedico realmente, Leandro sabe, assim, às vezes até reclama comigo, porque às vezes a gente até... Ele reclama muito? Reclama. Porque é 24 horas, 7 dias por semana. Tem crianças em casa? Tenho criança em casa que também reclama. Então, assim, meu celular não para. São 24 horas por dia, 7 dias da semana. É muito cansativo. Então, assim, eu ainda não aprendi a conciliar, mas viu, Raimundo? Vou conciliar. Porque eu tenho uma profissão muito bonita que eu quero seguir também. Tem um consultório já para abrir futuramente, já? Eu tinha consultório, mas assim, devido a essa pandemia e essa missão, e essa missão, a gente teve que abdicar um pouquinho. São planos futuros, né? São planos futuros, Luiz Silveira. Agora, doutora, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Com a sua experiência que a senhora está tendo na UPA, existe algum equipamento que a senhora gostaria de ter lá na UPA para atender melhor a população e não tem ainda? Foi uma pergunta boa, inclusive eu quero encaixar nessa que eu vou fazer também, doutora, sobre equipamentos. Existe algum equipamento lá quebrado que aí precise de uma manutenção, que de repente a equipe já solicitou da Secretaria de Saúde de João Pessoa e não recebeu? Lá está tudo ok, está tudo nos conforme com relação a equipamento. E eu vou emendar mais ainda, para que a gente faça uma pergunta só. Ótimo. A Secretaria de Saúde tem dado apoio necessário para a senhora executar as suas funções? Sim, com certeza. E eu emendo mais ainda. Qual o diferencial Fala no da UPA microfone. dos bancários? Como é que é? O diferencial da UPA dos bancários das outras UPAs? Pronto. Assim, em relação a equipamentos, isso foi também um grande desafio quando eu cheguei na UPA, né? O número de equipamentos, assim, quebrados e com defeitos. O que a gente já conseguiu fazer lá foi uma coisa extraordinária, né? Assim, em relação a equipamentos. A falta de equipamento realmente era uma coisa séria que assolava a UPA dos bancários. Hoje a gente, assim, praticamente todos os leitos têm respirador e tem monitor. Todos os leitos, né? Todos os leitos. Coisa boa.
Então, assim, em relação a equipamentos, realmente é uma coisa assim, que realmente, devido ao uso, é uma coisa que quebra e que a gente vai consertando, mas nunca deixou assim de ter manutenção, não. Às vezes demora pela demanda, porque realmente a gente está dentro de um serviço público, é complicado. Mas, assim, se tem equipamento quebrado, prontamente a secretaria recolhe e tem a sua manutenção devida. Então, quanto a isso aí, eu não tenho do que reclamar. Agora, e assim, se existe algum equipamento que eu gostaria de ter, tem sim, e a secretaria já nos escutou e já solicitou, que é o equipamento de ultrassom, né? Que é um equipamento que poderia ajudar bastante em acessos, enfim, é um equipamento que realmente a secretaria já está em demanda, já está em licitação e que a gente vai adquirir, se Deus quiser, em breve. Que bom. Muito bem, 7 horas e 32 minutos, estamos batendo um papo aqui, isso é um bate-papo, né, rapaz? É que uma entrevista aqui, um bate-papo bem bacana aqui com Vanine Vieira, diretora da UPA do bairro dos Bancários. Se você quiser participar e fazer sua pergunta, você pode enviar o zap para o 988912865, 988912865, mensagem de texto ou de áudio, não ligue. 988912865 e o 3213-1336. Mas a doutora agora vai tomar só uma aguinha rapidinho, porque o Santiago vai trazer umas informações pra gente aí na política e no final vai fazer uma pergunta também pra doutora responder. Santiago está na linha com a gente, professor Santiago, direto do Estúdio 3, no bairro dos Funcionários. Bom dia, Santiago. Bom dia, Francisco Silva, bom dia, Silveirinha, bom dia, Wilson Gomes, né? E queremos também aqui para agradecer por doutora Vanine aceitar o convite da equipe do Rádio Cidadão para participar dessa entrevista nesse sábado chuvoso na cidade de João Pessoa. Bem, nessa semana que está se passando, o cenário político da Paraíba já começa a tomar uma definição, né? No caso, Romero Rodrigues foi ontem para as redes sociais e surpreendeu a todos dizendo que queria votar no candidato Bruno Roberto, filho do deputado Hélio Roberto, para o Senado, né? Foi uma surpresa para todos, mas nos bastidores comenta-se que é uma gratidão, ele está fazendo um termo de gratidão para o deputado Hélio Roberto, porque o deputado, na época que ele era prefeito da cidade de João Pessoa, ele ajudou a cidade com as suas emendas, com recursos para a área de saúde. Então, fica o agradecimento do Romero Rodrigues, o ex-prefeito de Campina Grande, uma maneira eficaz de abraçar e apoiar a candidatura do Bruno Roberto para o Senado da Paraíba. E também já começa a se formar a chapa de Benézio Vital para o governo do estado da Paraíba. Tudo indica, Francisco Silva, Silveirinha e Wilson Gomes, que a chapa vai ficar composta de Veneziano Vital, né? Ou Lucélio Cartaz, ou Maísa Cartaz. Vamos ver no que vai dar. Isso vai partir também da nacional. Aqui no nosso estado, quem ganhou um reforço de peso, apoiando a sua pré-candidatura para o Senado da República, foi o deputado federal Efraim Filho. Bem, na convenção, no direcionamento das conversações que houve entre o republicano, né, e Efraim Filho, o deputado Hugo Mota abraçou a pré-candidatura de Efraim Filho, dando ele mais musculatura política, dando ele uma mobilidade para que ele possa alcançar o seu objetivo. Já João Azevedo não está conseguindo dormir, porque ele tem que resolver duas batatas quentes. Primeira, ele tem que escolher quem será o seu senador. No caso, ou Agnaldo Ribeiro ou Efraim Filho. E também saber com a chapa com seu vice. Porque está dando do que falar, porque há uma insatisfação muito grande dos bastidores, porque até aqui o governador não se pronunciou, mas confirma-se algumas conversas de bastidores que ele poderá agregar-se ao quadro do PSB, né? Claro que ele saiu antes por causa de Ricardo Coutinho, né? Ele foi fritado no partido, mas agora, como se diz, o bom filho volta a casa, né? Isso aqui são as notícias do final de semana no cenário político da Paraíba. E outro fato importante, Francisco Silva, Silveirinha e Wilson Gomes, é que há uma cobrança muito grande também dos aliados do governador para que ele tome essa decisão, porque é uma insatisfação na base do governador e que também
uma direta que o próprio Adriano Galdino mandou, né? Dizendo que se fosse ser coordenador da campanha do João Azevedo, ele teria que ser o cabeça, porque ele está vendo muita coisa errada, é muito quebra-cabeça e ninguém consegue fazer nada. Né? Essas são as notícias do cenário político da Paraíba, né, Francisco Silva? É de vaca desconhecer bezerro. E outra coisa também que foi comentado nos bastidores é que o governador poderia se aproximar de Veneziano Vital para ele ter uma conversa eficaz, para saber se Veneziano Vital iria, no caso, se aliar ao governador para apoiar sua pré-candidatura, mas essa conversa não deu certo porque prega o partido ponta virada e o Veneziano Vital, o senador, irá sim ser pré-candidato ao governo do estado da Paraíba com apoio do ex-governador Ricardo Vieira Coutinho. Agora, eu quero fazer aqui uma pergunta à doutora Vani, no caso, nessa questão da vacinação, né? Porque toda a cidade há um reclame, a questão do passaporte, porque essa obrigatoriedade, será que nós geramos robô ou será que também nós temos o direito de escolher, o direito de ir? Doutora Bonina, a senhora é a favor do passaporte? Podia explicar? As pessoas devem ser obrigadas a se vacinar, por que isso? Se o cidadão não quer se vacinar, por que ele é obrigado? Né? E a outra pergunta também, e o direito à liberdade, como eu expliquei lá em cima. Eu também quero parabenizar aqui os repórteres do Rádio Cidadão, Francisco Silva e o Wilson Gomes, que foram os únicos presentes na inauguração da clínica das pessoas com doença rara. Quem esteve aqui foi a Michele Bolsonaro para inaugurar essa clínica, e estar lá Francisco Silva e o Wilson Gomes representando esse sistema, a rádio 104,9 FM Mangabeira. Professor Santiago, do Estúdio 3, aqui da Sala do Funcionário, para o programa Rádio Cidadão, e bom dia para todos vocês. Bom dia, Santiago. Inclusive, a gente estava tentando chegar próximo da primeira-dama, mas é difícil. Você chega, se você fizer um pantinho, chega lá um camarada da Federal. É difícil demais. A mulher não falou com ninguém. Mas estivemos lá, muito bem registrado aí, Santiago. Obrigado pelo seu reconhecimento. Inclusive, agradecer aí as pessoas que reconheceram o nosso trabalho, porque a nossa intenção não é divulgar só a Rádio Mangabeira, não. A intenção é divulgar o que está acontecendo na cidade para as pessoas que estão em casa. Porque se for para divulgar só rádio, a gente divulga nas redes sociais. Mas você tem que estar no meio do povo. Eu sou uma pessoa, Luiz Silveira, que eu não sei estar dentro entre quatro paredes em rádio, não. Eu gosto de estar nas ruas, correndo. Qual é o teu nome? Aconteceu o que contigo? Então, é para isso que um repórter tem que ser. Então, agradecer ao Wilson Gomes, que o Wilson é o furão, viu? Nós chegamos lá, a nossa inscrição não estava, nós não estávamos na lista. Aí o Wilson, e agora? Aí eu disse, não, a gente vai entrar. Aí isso aqui é bom, a missão do repórter. Aí, rapaz, deu um jeitinho, a gente é da Mangabeira e tal. Aí, você escreveu, Wilson, escreveu. E você? Eu não. Porque se eu dissesse que sim, eu estava mentindo, eu não conseguia dormir. Eu escrevi, só que o nome não estava lá. Pois é, então aí ela perguntou, você se inscreveu? Eu falei, não, eu poderia dizer sim. Mas se eu dissesse sim, eu estaria mentindo. Aí minha consciência ia ficar pesada. Eu disse, não me inscrevi não, mas escreveu. Você pode entrar? Deu um jeitinho. Você fez o poeta. Ela fez lá música. Rapidinho, chegamos lá, fomos o primeiro a entrar. Às vezes a mentira nos ajuda a crescer. Mas não tem futuro não, mentira vem do mal. A pergunta. Inclusive é um questionamento, né? Que o Santiago falou agora, viu, doutora, que todo mundo está aí com esse questionamento todo aí, né? É contra e a favor, o passaporte funciona ou não? Lá na UPA também. Como é que tem tem restrições? As restrições lá, foi bem colocada essa de Santiago. Fica à vontade, doutora. Não, aos pacientes a gente não tem essa restrição, até porque o SUS, por lei, ele tem que atender a todos, né? Independente de vacinação, de raça, de cor. Então, assim, etnia, gênero, a gente tem que atender a todos, independente se estiver vacinado ou não. Mas assim, é bem complicado, né? É como diz um amigo meu, uma faca de dois legumes. É uma faca de dois legumes. É complicado porque assim, fica naquele impasse da liberdade do cidadão, né? E o impasse da importância da vacinação, né? Então, assim, eu acho que cabe a consciência de cada um. Claro, doutora, eu sempre tenho dito aqui, nesse programa e outro programa que eu tenho aqui também, que é o Show da Notícia PB, né? E que aqui eu mando um abraço para Josemi Costa e é o nosso âncora aqui do programa Show da Notícia PB, o doutor Rogério. Eu sempre tenho dito o seguinte, o mundo clamava por vacina. Sim. Era como se a vacina fosse Jesus Cristo que chegasse. Verdade. Para salvar, era a chuva que faltava no sertão.
A vacina chega, Leandro, e ninguém quer tomar. Quer dizer, ninguém, aspas. Algumas pessoas não querem tomar. O que está havendo? É porque, assim, para a gente que é de saúde, a gente conhece todos os trâmites que se tem para que uma vacina seja aprovada, né? Assim, são anos, né? E, assim, às vezes, por ser uma vacina ainda nova e ser muito recente, poucos estudos ainda em cima, então realmente isso gera medo, causa, assim, um certo receio do pessoal de tomar, né? Às vezes alguém referenciar a vacina até certos tipos de efeitos colaterais, né? Então, assim, é uma coisa realmente bem complicada. Assim, minha opinião é às vezes até difícil de dar. Porque mas a senhora fica à vontade, se quiser sim, se quiser. É complicado porque, assim, eu acho assim que vai realmente dar consciência de cada um. Cada pessoa tem que ver o que pesa mais, né? Se são os efeitos adversos ou os efeitos, os benéficos que a vacina traz, né? Agora, essa polêmica de efeitos colaterais, eu costumo dizer defeitos colaterais, eu vou fazer 62 anos e eu ainda tenho marca aqui da minha vacina, que eu tomei a minha primeira vacina. E foi eu não me lembro, mas imagino que tenha sido não dá para lembrar, né? Há 62 anos atrás. Mas imagine, Leandro, que tenha dado uma reação de lascar. Desculpa a expressão. Ô Luiz, vamos atender aqui o nosso amigo Marcos Costa. Marcos Costa está com a gente lá direto do bairro Valentina de Figueiredo. Tem uma pergunta para a doutora Vanine. Bom dia, Marcos. Bom dia, Francisco Silva. Bom dia, Luiz Silveira, Wilson, doutora Vanine, aí, diretora aí do... Bom dia. Diretora da UPA dos bancários. Da UPA aqui dos bancários, né? O governo do estado tirou o ponto facultativo, certo? E o governo municipal, né, o prefeito Francisco Lucena, deu o facultativo. A senhora acha que com esse ponto facultativo que o prefeito deu, a questão de aumento devido à Covid vai aumentar aqui em nosso município ou não? Um abraço, Francisco, e um bom dia para todos os ouvintes aqui diretamente do estúdio 2, Marcos Costa. Estou vendo tudo. E aproveitar também essa pergunta de Marcos, nesse ponto aí que foi tirado aí, o atendimento lá permanece normal, doutora? Fique à vontade para responder o Marcos, viu? Eu acho que Inclusive para a senhora, né? Eu acho que o prefeito foi muito sábio, vou ser bem sincera. Ele foi muito sábio, assim, justamente como a gente estava falando, devido ao cansaço dos profissionais, né? A gente passou por uma onda muito intensa, que foi essa onda da Ômicron, e assim, a gente, agora, graças a Deus, a gente está vendo uma queda livre desses números, né? Então, assim, esse ponto facultativo, eu acredito que veio, assim, realmente a agradar os funcionários. Dar uma respirada. Né? Justamente. Isso não significa que a gente vai deixar de atender, porque nosso atendimento é 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Isso não vai interferir em nada do atendimento da UPA. E se isso vai aumentar os números ou não, assim, eu acho que isso não interfere em nada. Porque eu acredito que, mesmo com as proibições, os encontros em casa assim, não impede, entendeu? Então, assim, eu acho que vai dar consciência realmente da população no uso de máscaras, no distanciamento, no respeito, né? Então, assim, eu acredito que em relação ao número de Covid, se isso vai aumentar, eu acho que não vai interferir em nada, muito pelo contrário. E eu acho que foi muito sábia a decisão do prefeito, né? Até porque existe essa divergência, assim, de proibir o ponto facultativo e aumentar o número colocar um determinado número de encontros, de festas, de 5.000 pessoas. Então, assim, é um pouco confusa essa... É um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Agora, doutora, a senhora falou... Deixa eu ver se o Wilson tem uma pergunta. Por favor, Wilson. Ela pergunta assim, voltando aos casos da Omicron, existe uma ala específica para esses casos, doutora? Microfone. Sim, lá na UPA, sim. Justamente devido a esse... de Rosa Maria. A esposa do Wilson. Dona Rosa, justamente devido a essa divisão que a gente teve que fazer, a síndrome gripal e a não síndrome gripal, que a gente teve que transferir o atendimento da pediatria e da ortopedia, né? Hoje a UPA é dividida em 2 alas, né? A UPA com síndrome gripal e a não síndrome gripal, né? Justamente para não ter essa contaminação cruzada dentro da própria UPA.
Muito bem, agora a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: a senhora falou aí da necessidade de mais tempo para se produzir uma vacina, mas a gente, é uma questão de consciência também da população, mas a gente tem observado que mesmo com essa vacina construída às pressas, digamos assim, Leandro, e a gente tem observado que, graças a Deus, a mortandade diminuiu radicalmente. Verdade. Por conta, a senhora atribui isso a quê? A vacina? Com certeza, né? Eu acho assim que tudo sobre essa Covid, a Ômicron, enfim, todas as suas... Eu acho que essas respostas exatas a gente só vai ter no futuro, né? A respeito da vacina, a gente só vai saber no futuro. O que realmente deu certo e o que deu errado, a gente só vai saber no futuro. Então, assim, todo dia é um aprendizado constante que a gente tem a respeito da Covid, né? A população está sendo cobaia? De certa forma, infelizmente, sim, né? De certa forma, sim. Porque, assim, todo mundo aprende um pouquinho com o que a gente vive no dia a dia, né? Vamos a mais um ouvinte pelo 3213. Era usar o que tinha no momento. Exatamente. Por favor. Desculpa. Vamos a mais um ouvinte. Nada, Luiz, é o debate, é isso mesmo. Vamos ao ouvinte 3213-1336. Alô, bom dia. Doutora, bom dia. Olha, Janine, você não é uma infectologista, mas você entende, você estudou, você faz parte do sistema imunológico. Você concorda com esse passaporte das crianças nos colégios de 5 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos? A senhora concorda? Sim ou não? Porque tem uma briga judicial, viu, doutora? Um abraço e um bom dia. Mário da Cruz. Mário da Cruz fez um questionamento sobre as escolas. E aí a polêmica é grande, né? A polêmica é grande, né? Eu acho assim que nenhuma pessoa deve ser privada da educação, né? Assim como não deve ser privada da saúde, não deve ser privada da educação também. Assim, é bem polêmico, né? Assim, esse tema, né? Esse tema. Vamos a mais um ouvinte aqui, já no finalzinho do programa. Aí, Francisco, antes do ouvinte, eu queria fazer uma pergunta à doutora. Existe alguma resistência por parte dos pais em não levar as crianças para vacinar, doutora? Qual o recado que a senhora passa para os pais? Eu não tenho essa informação porque, assim, eu não atendo essa parte da vacinação, né? Mas, assim, a gente sempre indica a vacinação, mas, assim, realmente eu não tenho como lhe dar essa informação se os pais estão resistindo ou não, porque realmente eu não estou nessa meio, área, nesse combate aí, né? Justamente, da parte da vigilância, né? Ao telefone 3213-1336. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Francisco Silva, o Marco Rádio, toda a sua bancada. Milton Cordeiro. Parabenizando a doutora aí, coordenadora da saúde da UPA e do bancário, estou atentamente gravando e acompanhando. Não posso mais me estender em pergunta porque está no final. Só aproveitando, Francisco, o teu programa de grande audiência, que eu queria parabenizar o doutor Tenente Cordeiro, que está aniversariando amanhã, mas como amanhã não tem programa, eu deixei para falar do teu programa, os pais Milton Cordeiro e Genil da Costa Cordeiro, que o parabeniza o Tenente Cordeiro, que aniversaria no dia de amanhã e está sendo parabenizado no dia de hoje. E eu gostaria que você mandasse os parabéns, como sempre, e uma musicazinha que eu estou gravando. Forte abraço, Chico. Deus abençoe, amém. Milton Cordeiro, Difusora Magia. Bye, bye. Tchau, Milton. Parabéns pra ele, figura, né? Semana passada ele foi aniversário de novo, semana passada. Todo dia eu não entendo, não. Porque todo programa Milton é uma figura. Toda vez ele diz um abraço, Milton. Doutora, com relação à UPA do bairro dos Bancários, é um questionamento que eu quero fazer nessa reta final do programa. Hoje, se uma pessoa for procurar a UPA dos Bancários, e aí a gente pega como exemplo também lá atrás, né, o que era antes e o que é hoje, porque antes eram muitas reclamações. Hoje, como está sendo? O que a pessoa pode encontrar chegando na UPA dos Bancários? Um bom atendimento? Eu sei que tem sim nos diálogos com vocês lá na UPA com relação ao bom atendimento, o carisma dos profissionais, porque se o profissional de saúde não tiver carisma para atender uma pessoa doente, a pessoa vai doente e volta lascado para casa, desculpa a expressão, o vocabulário. Mas como é que está sendo o atendimento das pessoas lá? A pessoa chega lá, vai ser recepcionada, vai sair de que forma? Vai sair, na linguagem lá atrás matuta, vai sair contente?
pelo atendimento da UPA? Com certeza vai sair bem contente, né? Graças a Deus os números, assim, estão baixando bastante, né? Assim, a gente pecou, não digo que a gente pecou, porque realmente foi uma onda que pegou todo mundo de surpresa. Foi um número de atendimento, assim, assombroso em todo o Brasil. Então, assim, realmente a gente, nesse final do ano, a gente teve muitas reclamações, a demora do atendimento, mas peço até desculpa, mas realmente a situação nos deixou dessa maneira. Mas hoje mesmo, se você for na UPA dos bancários, vai ser muito bem atendido, prontamente atendido. Temos médico à disposição, médico para você que está com síndrome gripal e também sem a síndrome gripal, né? Vai ser medicado com a medicação que você precisar e vai ser muito bem atendido, né? Vai voltar feliz para casa. Muito bem. Espero, se Deus quiser. Ô Luiz, igual essa pergunta, tem uma pergunta aqui de nosso amigo Alan Wilker. Alan Wilker, que foi o mentor dessa divulgação, viu? O cara faz bem bacana, né? A divulgação colocou no Instagram, foi Alan Wilker que fez, hein? Por favor. Olha, ele diz assim: bom dia, doutora Vanine, aos amigos da bancada do programa Rádio Cidadão e a todos os ouvintes. Eu gostaria de saber se há indícios, né, ou casos noticiados em que alguém tenha morrido, né, devido à Covid ou ficado doente em razão da vacina. Ele faz esse questionamento aí, doutora. Lá na UPA não, né? Na UPA não. Não teve nenhum caso a respeito de alguma reação à vacina. Questão de transferência, no caso, né? Chegaram lá, pode ter se agravado lá e lá pode, né? Verdade, mas em relação assim que tenha sido a respeito da vacina, não. A gente não teve nenhum atendimento a respeito disso, não. Luiz? Para encerrar, né, a minha pergunta, doutora, com essa nova metodologia que a senhora tem implantado na UPA, o ser humano ele é um pouco difícil de aceitar mudanças, sim, né, Leandro? Sim. A senhora encontrou alguma resistência nas mudanças que a senhora fez por parte das pessoas que trabalham com a senhora? Essa é fundo, né? Porque tem profissionais realmente que não aceitam. Não aceita a mudança, né? Não aceita a mudança e não aceita as regras, a rigidez que já estou acostumado com aquela mesmice. Eu falei com uma colega minha, eu falei assim, Jéssica, você conhece essa doutora aqui, ela é diretora da UPA dos bancários. Ela falou assim, Francisco, não conheço não, que ela trabalha também nessa área, né? Não conheço não, mas eu tenho assim algumas, deve ser nova lá nos bancários, mas disseram que ela é rígida, Francisco. Assim já foi o que ela falou, né? Então há regras nisso aí, doutora. É verdade, assim, a gente quer levar um trabalho sério, né, para as pessoas. Tem que ser, né? E tem que ser, verdade. Se eu tô lá, se eu abdiquei até de uma profissão para estar lá, a gente tem que fazer a coisa valer, né? Em relação à questão do atendimento, realmente encontrei muita resistência e foi preciso até demissões em relação a isso, né? Primeiramente a gente chega, conversa, né? Infelizmente, né? Porque se você tá lá pra frente para poder atender e acolher uma pessoa, se você não tá preparado para isso, então você não tá servindo para o cargo, né? Então, assim, a gente tenta fazer com que o paciente realmente seja bastante bem acolhido lá. Para mim, isso é, assim, primordial. Muito bem, Iona Carla está com a gente, mandando um bom dia aqui, obrigado, Iona Carla. A Genilda Rodrigues, lá em São Paulo, com o Evanilson, ouvindo e assistindo pelo Facebook, na página oficial do programa Rádio Cidadão. Bom, esses os questionamentos. Dizer, doutora, que o nosso programa está à disposição. Qualquer divulgação lá da UPA, pode entrar em contato com a gente, comigo, com os nossos amigos aqui. Você tem o nosso contato. Qualquer divulgação de evento, se tiver algum evento lá, algo que vai acontecer, pode chamar que nós vamos lá registrar, levar o conhecimento da população e dizer que nós estamos satisfeitos e gratos pela sua vinda aqui ao programa, esclarecendo aí algumas dúvidas com relação à UPA do bairro dos Bancários. Desejamos a todos, né, da UPA, a sua gestão lá como diretora, que Deus abrace vocês mais e mais, que é uma missão, porque trabalhar com saúde é uma missão que requer muito cuidados, né? E eu só peço a Deus que ilumine cada vez mais os profissionais da saúde, as pessoas que são cabeças, os cabeças que eu falo são os diretores, as pessoas que são da parte de coordenação, porque tem que ter a coordenação. Aqui no programa quem coordena sou eu, mas eu não mando em nada, mas tem as ideias, né? E aí a gente articula com os meninos. Então, doutora, muito obrigado pela sua participação no programa. Leandro, dá um bom dia aí, Leandro. Dá um bom dia aí, Leandro. Bom dia, né, Leandro? Bom dia, Leandro. Tá ligado aí? Vê aí embaixo aí, Luiz, segura pra ele aí. É marido e assessor direto. Marido e assessor. Bom dia, Leandro. Bom dia.
Dá o teu aqui, Luiz Silveira, dele não está funcionando não. Eu tenho que ouvir a voz aqui do Leandro aqui. Leandro, bom dia, Leandro. Bom dia. Satisfeito com a esposa, Leandro? Profissional, né? Muito. Se não tiver... O que é que você tem a dizer a ela como profissional, Leandro? Assim, de esposo para profissional. Certo. Quando o Vanini me perguntou a respeito se ela poderia enfrentar esse desafio, o que foi que eu disse? Eu disse o seguinte, que ela entendesse isso como um crescimento, como profissional e como ser humano. Porque nós temos um limite e a partir das dificuldades que vão surgindo, a gente vai gradativamente aumentando o nosso grau de resolução de conflito, que foi o que eu disse a ela. Você vai ter muito conflito, mas com certeza quando você não estiver mais à frente do cargo, com certeza como profissional você vai crescer muito. Então trate isso como uma experiência e que você vá e faça aquilo que você sabe fazer. Quer se dedicar e se comprometer e ser essa pessoa que ela é. Ela é verdadeira, ela é rígida, né? Como falaram aqui, mas ela não é rígida. Ela é comprometida com a profissão dela. E verdadeira sempre, né? Que tem que ser verdadeiro. Não adianta ser falso em qualquer atividade, não. Verdade. Obrigado, Leandro, viu, pelas suas palavras aí direcionadas aí à profissional, Vanessa. Se você permitir, eu gosto de escrever algo. Eu gosto de escrever alguns poemas bem rapidinho. Nessa noite fria e chuvosa, que você possa dormir bem e sonhar. Deus enviou para vocês anjos para te guardar. E amanhã logo cedo, quando você acordar, terás um novo e lindo dia, cheio de alegria, para poder recomeçar. Isso é um poeta. É um poeta. Doutora, fique à vontade, viu, para as suas considerações. Muito obrigado de coração mesmo. A toda a equipe da Rádio Mangabeira FM agradece. Eu agradeço a acolhida, né? Essa conversa aqui gostosa. Adorei, me senti muito bem recepcionada. Passa rápido, né? Passa muito rápido, né? Da próxima vez eu vou chegar de 6 da manhã. 6 horas. 6 da manhã. Mas assim, me coloco à disposição sempre. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento a respeito da UPA, se precisarem também da UPA, vocês já têm meu contato, né? E estou à disposição sempre. Podem me chamar, que eu já aprendi o caminho, viu? Gostaria de registrar. Algumas reclamações dos usuários também, né? Pode me encaminhar. Eu gostaria demais até que vocês me encaminhassem, porque é através dessas reclamações que a gente melhora o serviço. Pronto. Eu estou às vezes na direção, mas às vezes acontece uma coisa lá na frente que eu não estou vendo e nem tomo conhecimento, né? Então, assim, se puderem me ajudar aí, me ajudem. Pode ter certeza disso. Qualquer reclamação, já vou enviar logo para a doutora. Tem alguns nomes lá que gostaria de citar lá, de alguns profissionais aí. Toda a minha coordenação, né? Guarabira, na parte da recepção, né? Que é a parte da frente, é meu coordenador. Eu tenho uma coordenação, assim, que todos os dias eu agradeço a Deus, que são pessoas extremamente tão comprometidas como eu, né? Então, assim, são profissionais exemplares, profissionais, assim, dedicados. Eu, graças a Deus, agradeço bastante a equipe que eu tenho. A equipe tá redondinha. A equipe tá bem redondinha. Que coisa boa. Aí bem rapidinho. Dá mais tempo porque eu tô não, na frente da doutora não, mas muita gente só quer atender na UPA dos bancários, nem Valentina e nem Praia. Qual é o diferenciado na UPA? É esse atendimento humanizado? Pois é. Algumas pessoas eu quero que o pessoal vá dar trabalho às minhas outras colegas, né? Mas o pessoal insiste. Muito bem. Então, ao final do programa, né? Começamos aqui. Fala, Luiz Silveira. Eu quero agradecer a presença da doutora, você, Leandro, né? E dizer aos nossos ouvintes que fiquem à vontade, né? A UPA do Bancários é um diferencial. Então, doutora, muito obrigado pela sua estadia aqui. Pedir a Deus que lhe abençoe, que a senhora continue sendo essa pessoa, né, maravilhosa, à frente da UPA, à frente de casa, à frente do seu esposo e na família, né? Porque o bom profissional, que é bom profissional no trabalho, é também na família. Então, pedir a Deus que ilumine a cabeça dos homens para que na próxima edição do programa tenhamos boas notícias. Fiquem todos com Deus, um bom final de semana, cheio de alegria. E até o próximo programa, se Deus quiser. Muito bem, entrevistamos aqui a Vanene Vieira, diretora da UPA do bairro dos Bancários. Obrigado a todos pelo carinho, Wilson Gomes. Até sábado, Wilson Gomes. Se Deus quiser. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero agradecer aqui a doutora. Pode ter certeza que em breve a gente vai lá, viu, doutora? Tá certo. Não só levar boas informações, como reclamações também da unidade. Esperamos que não tenha reclamação. Espero que não. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho. Sábado que vem estaremos de volta
volta a partir das 6 da manhã, aqui no programa Rádio Cidadão. E fique com Deus, que iremos com ele também. Forte abraço e até lá. Ele opera milagres, se acreditou, e pode mudar sua história. Rádio Cidadão. Mangabeira FM 104,9. Uma nova onda no ar. A desigualdade é de fazer dó. O mundo vai cambaleando, violência atroz. O grande machuca, pisoteia nós. O pequenino vai de mal a pior. Os tufões, furacões avisando que Cristo está vindo. Muita gente zombando e sorrindo sem acreditar. Me parece que a fé debandou pra longe da terra e deu lugar pro ódio e pra guerra. Só tá faltando a besta chegar. Me parece que a fé debandou pra longe da terra e deu lugar pro ódio e pra guerra. Só tá faltando a besta chegar. Alenta cada coração que ainda acredita. Eu acho que já tá no tempo de mandar Jesus. Eu sei que o Senhor é quem sabe, sou um arigó. Mas tem a dó, tá difícil demais levar esta cruz. É, Caju, só Deus pra consertar este mundo. E ter piedade de nós, Castor. Desigualdade é de fazer dó. O mundo vai cambaleando, violência atroz. O grande machuca, pisoteia nós. O pequenino vai de mal a pior. Os tufões, furacões avisando que Cristo está vindo. Muita gente zombando e sorrindo sem acreditar. Me parece que a fé debandou pra longe da terra e deu lugar pro ódio e pra guerra. Só tá faltando a besta chegar. Me parece que a fé debandou pra longe da terra e deu lugar pro ódio e pra guerra. Só tá faltando a besta chegar.